importante para quem empreende com tratamento de feridas. Olá, Marcelo, boa noite. Tudo bem por aí? Corre, corre grande, mas tá tudo tranquilo. Opa! Hoje uma live bem legal, tô bem ansiosa com essa live de hoje. A gente que trabalha com tratamento de feridas, né? Essa promete, Estamos super empolgados. com toda certeza. Essa promete. Vai ser bem legal essa live de hoje. Não fiquem aí que promete. Opa, já até chegou, já vou convidar aqui. Olá, pessoal. Olá, Evandro. Boa Tudo noite. bem? Boa noite. Evandro. Acabei de chegar em Seja casa aqui também. bem-vindo. É Obrigado. correria hoje, né? Sim. Seja bem-vindo à nossa live aqui na Educa Moving. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Não, eu estou muito honrado. É um tema que eu gosto de falar, é um tema que eu vivo no meu dia a dia. E estou super ansioso para falar do tema, porque é um tema que realmente eu gosto. Assim, eu sou apaixonado com esse tema, é um tema que eu procurei estudar muito, é um tema que realmente deu um diferencial muito grande aqui nas minhas empresas. E é engraçado, né? Eu não tenho formação, a formação especificamente em marketing eu não tenho. Eu assisti algumas aulas na MBA e tudo, mas eu sempre fui buscar muito esse conhecimento. E dá um diferencial muito grande, né? A ponto de, recentemente, nós tomamos a decisão aqui de que eu vou ser rebaixado de cargo de CEO para CMO na empresa. Assim, eu vou ficar especificamente... Entreguei essa função da diretoria para minha esposa e eu vou ficar especificamente coordenando essa parte de marketing junto com uma outra pessoa que eu tenho, que é a nossa referência aqui na empresa. Olha que legal. Mas é isso, a gente sempre fala que empreendedorismo é muito importante estudar de tudo um pouco, não é que você precisa saber de tudo, né, para atuar, mas é importante você saber, você conhecer pelo menos, né? Sim, Então, essa parte de marketing, obviamente, assim, hoje tem muita gente, principalmente quando eu vou para reuniões com fornecedores nessa área, principalmente agências, praticamente a gente não trabalha mais com agência, né? Vez ou outra a gente precisa fazer algum serviço específico, aí os caras se surpreendem às vezes, porque acham que eu sou da área, né? Eu falo, não, hoje, por exemplo, se precisar, eu consigo montar uma campanha de Google Ads, mas obviamente pelas circunstâncias que eu vivo no dia a dia, eu não tenho tempo para fazer isso. Mas é de extrema importância você saber, até mesmo para você saber contratar e cobrar aquilo que você vai querer. Porque eu vou ser sincero para vocês, assim, eu já perdi muito dinheiro com agências de marketing. Muito. Mas muito, assim, um caminhão de dinheiro mesmo, que hoje, com o conhecimento que eu tenho, a gente consegue minimizar muito essa perda. Hoje, praticamente, a gente tem um departamento de marketing dentro da empresa, assim, com CLT mesmo. Eu tenho profissionais contratados em regime CLT, gestor de tráfego, produção de conteúdo, e que fazem tudo isso. Mas antes da gente chegar nesse patamar, nossa, contratava e me causava embaraço às vezes. Como a gente tem braços diferentes da empresa, a gente vai falar de persona já já, eu deixo vocês conduzirem da maneira que vocês quiserem, tá? Mas era muito comum a gente fechar um pacote de contratação para as duas empresas. Na verdade, hoje na empresa a gente tem 3 braços. E olha como é interessante eu contar essa história para vocês, que já me causou embaraço até mesmo junto ao CRM. Eu contratei uma agência uma vez para fazer os 3 canais nossos de atendimento. Nós temos um braço assistencial, que é a parte de atendimento a pacientes. Nós temos um braço de educacional, que são os cursos que a gente promove. E nós temos uma unidade de negócio nossa que dá suporte para os nossos pacientes, para os nossos alunos e também para pessoas que vêm até nós, que é a de venda de insumos. Então, eu contratei uma agência e geralmente o modus operandi dessas agências são os mesmos. Eles contratam, um agenciador que contrata e terceiriza isso para algum freelance. Uhum. E aconteceu do freelance fazer uma publicação de venda de produtos no meu perfil de assistência. Então, isso, se eu não tivesse visto a tempo, poderia ter me causado um embaraço junto ao CRM enorme. Porque eu não posso fazer publicidade de produtos, de venda de produtos no meu perfil que está atrelado à assistência. Então, deixar isso. Obviamente que a operação nossa que nós temos hoje nos dá essa condição de ter esse setor dentro da empresa, mas obviamente para o nosso público, não desmerecendo o nosso público, a grande maioria, os enfermeiros que estão iniciando, eles vão ter que contratar.
E essa terceirização, ou às vezes fazer mesmo na raça. Eles têm que ter um certo conhecimento até mesmo para cobrar o que, principalmente métricas. Eu vou falar de métricas, as principais métricas que a gente tem que acompanhar aí no marketing. É super importante você saber metrificar, saber acompanhar e saber cobrar. Sim. Eu acho que a gente pode começar com você se apresentando aqui para os nossos seguidores. Para depois a gente começar com essa temática bem legal. Beleza, deixa eu me apresentar então, até para a gente criar uma conexão. Eu tenho muita gente. Não que eu estou me arvorando direito de falar desses assuntos em alguns lugares, jamais me caberia isso, mas muita gente fala, poxa, Evandro, o fato de você ser médico dificulta muitas vezes a gente te convidar para alguma palestra, porque não vai criar conexão com o pessoal da enfermagem. E é pelo contrário, eu costumo dizer que hoje eu sou muito mais enfermeiro do que médico. Porque, a bem da verdade, o meu conhecimento na enfermagem é que move o negócio que eu criei. O fato de ser médico me ajudou um pouco, sim. É claro que aqui eu consigo conduzir algumas coisas sendo médico, mas se a gente for pegar a bem da verdade, o meu negócio gira todo em torno do conhecimento que eu adquiri como enfermeiro estomaterapeuta. Então, assim, meu nome é Evandro, eu tenho 2 formações. Eu sou médico e sou enfermeiro com pós-graduação em estomaterapia. A minha jornada é uma jornada longa na área de saúde. Eu comecei a minha jornada na área de saúde em 1995, como técnico de enfermagem. E já como técnico de enfermagem me deparei com esse mundo de feridas. Gostei muito na época dos estágios. E montei toda uma operação. Eu vou contar a história bem rápido, resumindo, para que eu conseguisse aprender mais sobre os curativos. Eu lembro como se fosse hoje. Todo estagiário de técnico de enfermagem, você chega lá, você é enviado para medir sinais vitais, dar banho no leito. E eu queria aprender os curativos. Eu lembro disso como se fosse hoje. Eu tinha um técnico de enfermagem que fazia os curativos da ortopedia. Eu achava aquilo o máximo. Hoje eu sei que ele fazia muita coisa errada, usava polvidinho, umas coisas, mas eu achava o máximo. Ele enfiava o dedo assim nas feridas. Eu tinha aquele cara como um ídolo, assim, sabe? E aí eu montei uma estratégia de acordar bem cedo. Eu chegava no estágio 5 horas da manhã, dava banho em todo mundo, media sinais vitais de todo mundo. O turno lá trocava às 8. E quando chegava às 8 horas da manhã, estava tudo pronto, e aí a equipe me adorava. Eu terminei meu curso técnico já com 2 empregos, e todo mundo gostando muito de mim, e sobrava tempo para eu aprender esses procedimentos. E aí, eu sou do interior de Minas, trabalhei lá durante 1 ano e meio, 2 anos, acumulei um dinheiro, não muito. Vim parar aqui em São Paulo com R$ 1.000 no bolso, com a vontade de fazer faculdade de enfermagem. Aqui, trabalhando, eu consegui passar na ocasião na faculdade de enfermagem do Hospital Israelita Albert Einstein, que era uma grande faculdade naquela época, que era uma organização filantrópica. A nossa faculdade, na época, ela era dentro do hospital ainda, então eu tive contato com o hospital, com altas tecnologias. Mas já com esse desejo de fazer, influenciado também por algumas pessoas da área, eu queria fazer estomaterapia, então eu já fui planejando. Nessa minha época, nós não tínhamos essa oferta de cursos que nós temos hoje. Eram pouquíssimos cursos. Aqui em São Paulo a gente tinha a USP e a Unital. E eu me programei, você tinha um processo seletivo bem rigoroso. Aí eu comecei a fazer os congressos, participando dos congressos, já moldando o meu currículo para ser aprovado na pós-graduação. E você tinha que ter 1 ano de experiência em uma determinada área que lidava com estomaterapia. E aí eu passei na Unital, foi muito difícil, era todos os finais de semana, a gente ia e voltava, mais ou menos uns 200 quilômetros aqui de São Paulo. Mas enfim, fiz a pós-graduação, estava atuando no Einstein, estava muito bem no Einstein como enfermeiro, mas eu não conseguia atuar dentro da estomaterapia lá, porque já tinha um grupo, né? Eu cheguei a participar até do primeiro grupo de tratamento de lesões de lá, mas era muito fechado. Então, eu resolvi abrir mão dessa segurança do Einstein para ir para Belo Horizonte e empreender. E o meu primeiro segmento de empreendimento nessa área especificamente de feridas, uma visão que eu tive naquela época, era que os meus pacientes que eu encaminhava para a compra de insumos, eles tinham uma dificuldade enorme, enorme. Eu mandava ele comprar uma determinada coisa, ele voltava com outro produto totalmente diferente. E aí me deu um estalo, eu falei, cara, tem um nicho de negócio aí. Eu montei, naquela época, isso em 2005, um primeiro e-commerce de venda de produtos focados em tratamento de feridas, né? Tinha um nome engraçado que eu idealizei, que era o Stoma Shop. E para impulsionar as vendas desses insumos, eu percebi que eu precisava ensinar os enfermeiros a prescrever que aí a minha ideia foi montar um treinamento que eu ensinava os enfermeiros e isso ia gerar vendas. Só que nesse transcorrer aí, pode trazer, licença só um pouquinho, gente, eu só vou ligar aqui um pedestal, só um pouquinho. Pode entrar aí um pouquinho, tem mais bater. Graças. Só um minutinho, tá, gente? E nesse inteirinho aí, eu comecei a ministrar uns treinamentos
Comecei pelo interior lá de Minas Gerais. E esses treinamentos deram muito certo. E eu comecei a viajar, comecei a receber os convites para palestrar. Mas aí eu entrei na faculdade de medicina e tornou inviável eu conduzir a loja. Inclusive, eu tive uma loja física também em Belo Horizonte. Mas aí eu enxerguei a oportunidade dos treinamentos, que eram os treinamentos que eu dava nos finais de semana, eu organizava esses treinamentos e conseguia fazer a faculdade de medicina. Então eu viajei, no final da faculdade de medicina, eu tinha ido em 20 estados, eu visitei mais de 80 cidades, comecei a receber convites, eu mesmo organizava esses eventos, desenvolvi estratégias de divulgação, e naquela época eu tinha um aliado que me salvou muito, que era o Orkut. Não sei quem é da época do Orkut, quem falar que é da época vai denunciar a idade, mas o Orkut ele tinha uma ferramenta que eram as comunidades. Então eu organizava um curso em determinada cidade, eu pesquisava quais eram os cursos de enfermagem daquela cidade, entrava nas comunidades e fazia uma divulgação ali. Então eu lotava os eventos sem gastar com nada. Naquela época o Orkut nem estabilizava com tráfego, com nada. Isso deu muito certo, né? Não vou contar a história completa, mas aí eu terminei a faculdade de medicina, voltei para São Paulo e aqui em Belo Horizonte eu tinha um serviço de atendimento a feridas também domiciliar e desenvolvi um trabalho junto à Coloplast de atendimento aos pacientes colostomizados. E aqui em São Paulo eu montei uma clínica sempre empreendendo, multi-especialidades, uma clínica enorme. Foi um erro enorme que eu cometi. A gente não vai falar de planejamento de empresa, mas para vocês terem ideia, eu estava atuando numa cidade chamada São Caetano do Sul, que é aqui no ABC Paulista. É uma cidade que tem o melhor IDH do mundo. Olha como você não estudar o mercado, você comete erros. Essa cidade é considerada o melhor IDH do Brasil, porque ela tem uma arrecadação assim estrondosa e uma população pequena, porque ela abriga lá a General Motors. Então a arrecadação é enorme. Então eles têm hospitais de ponta para a população, não tem fila de espera para as especialidades. E eu resolvi abrir uma clínica popular na cidade. E fali, porque não tinha procura. O pessoal você marcava um cardiologista para daqui a 7 dias. Quem ia procurar uma clínica popular se a cidade dava tudo? Então foi um erro enorme. Mas naquela época, era uma clínica de 3 andares, e no andar inicial eu tinha montado ali uma... Gente, se eu estiver falando muito, vocês falam, tá? Resumindo a história. Tá ótimo, eu tô adorando ouvir. Pode falar. E aí eu montei um ambulatório de feridas, que era o que eu gostava de fazer. E em determinado momento eu percebi que o ambulatório de feridas ele estava segurando toda a operação. E aí, combinando com uma separação que eu tive, eu precisava visitar minha filha mais vezes, eu resolvi fechar aquilo tudo e focar somente no tratamento de feridas. E foi onde deu muito certo. Tá? A gente começou com um consultório. Eu, em determinado momento, eu contratei uma empresa. Eu vi que vocês falaram de um tema que eu tenho, assim, um certo arrepio só de falar, desejo que a Cicatriclin consiga alcançar o sucesso. Mas a gente foi por esse caminho bem antes deles, que era o caminho da franquia. E chegamos a negociar algumas franquias, chegamos a implantar algumas franquias, mas franquia de serviços é algo extremamente melindroso. Tanto é que eu assisti a live de vocês. Como é que você estabelece uma precificação? Eu vi que a Mara tentou falar disso, e é bem difícil você padronizar uma precificação dentro das minhas unidades hoje, que são 8 unidades próprias. A gente já tem essa dificuldade. Você imagina você entregar essa possibilidade para um franqueado, lembrando que quando franqueado, você depende dessa precificação para você garantir os royalties. E você não é muito difícil. Uma coisa é você ter uma franquia de Cacau Show, que você controla o estoque do cara, porque ele só pode comprar de você. Mas franquia de serviço, se o cara executa 30, 50 curativos e não lança isso no sistema, é extremamente difícil. E a gente começou a ter muitos problemas, a gente preferiu negociar e rever todos os contratos, liberando todos os nossos franqueados da questão de cláusula de barreira, e enxergamos a possibilidade de nós mesmos seguir abrindo unidades próprias. E hoje a gente está com 8 unidades próprias. Nós temos uma visão um pouquinho mais audaciosa. Na verdade, a gente segurou essa operação agora. Além das unidades próprias, nós criamos um aplicativo que faz uma conexão entre enfermeiros, prestadores e pacientes que precisam, porque nós somos pioneiros em telemedicina. Antes mesmo do Covid, a gente já estava preparado para a telemedicina, a gente já tinha essa plataforma. Mas quando eu faço a telemedicina, eu tenho muita dificuldade, porque eu preciso do enfermeiro lá na ponta para fazer o procedimento. E hoje a gente criou um aplicativo que a gente apelidou de Uber das feridas, mas nós seguramos essa operação agora, a gente não tem o desejo de crescer isso nesse momento.
tá? Mas a gente consegue operar ele em algumas cidades ainda. A gente está focado no nosso crescimento através de unidades próprias. Então, nós temos 6 unidades aqui, 2 unidades na capital paulista, as outras 4 unidades em cidades que ficam aqui em volta, e nós temos 2 unidades lá em Belo Horizonte. E agora também estamos numa fase que a gente está em negociação com alguns grupos de investidores, porque nós não queremos mais crescer com capital próprio, a gente já está fazendo negociação para receber investimento para aumentar essa rede. Mas esse é o resumo. E para tranquilizar o nosso público, falar que assim é possível pegar enfermeiro e construir isso que eu construí, totalmente possível. Totalmente possível. O fato de ser médico me ajudou um pouco? Me ajudou. Mas se você souber empreender, souber os caminhos, estudar, é possível totalmente você chegar, e talvez a pessoa também não pleiteia ter uma rede, ela quer ter um consultório, como o Marcelo tem, um consultório bem desenvolvido, que atende uma clientela boa, que garante para ele uma renda legal, que dá para ele criar os filhos e viajar de vez em quando para Londres, para outros lugares, que o Marcelo gosta de viajar. Então, às vezes a pessoa, para isso já tá bom, às vezes ela quer abrir um segundo consultório, abrir um terceiro. Mas é isso aí, gente. Essa foi a minha jornada de técnico de enfermagem a hoje dono dessas clínicas. Eu resumi bem aí para não ficar muito longo. Ufa, hein? Bastante coisa. Eu Legal, resumi né? muito. É inspirador, né? É muito legal ouvir toda a trajetória. Também ouvir que quebrou, porque é isso. Eu acho que as pessoas ficam em busca só de história de sucesso, mas é importante saber que passa por isso mesmo. E que Não para tenho, não ter esses problemas é muito importante o planejamento, né? Fazer um bom eu plano de negócio. não tenho É medo bem importante. nenhum de dizer isso. Eu já perdi muito dinheiro dentro da Doutor Feridas, especificamente, por decisões erradas. Já passamos por momentos difíceis, por decisões equivocadas, de crescer de forma muito rápida. Tanto é que a gente vai falar de marketing agora. Eu faço mentorias para alguns enfermeiros e médicos hoje. Teve um enfermeiro que tinha feito um curso comigo, me procurou para fazer uma mentoria, e eu errei com ele. Eu iniciei a mentoria dele através do marketing. Nós estruturamos a captação, estruturamos páginas de venda, criamos o funil de venda dele, tudo. Eu vou falar sobre isso com vocês. Mas eu não tinha aprofundado numa questão que é fundamental. Saber como é que ele estava gerindo esse negócio dele financeiramente. Então, eu gerei uma demanda para ele grande, a ponto dele ter que contratar uma segunda enfermeira para ajudá-lo. Mas, quando a gente foi esmiuçar os números, esse aumento de demanda não impactou no faturamento líquido dele, porque eu aumentei uma demanda que ele não teve capacidade para atender e teve que contratar uma pessoa, e quando ele contratou essa pessoa, a lucratividade dele foi lá para baixo, porque ele tinha uma obrigação com ela. Por que eu estou dizendo isso para vocês? A estratégia de marketing, ela começa lá no planejamento da empresa. Olha o que eu estou dizendo para vocês. E a maioria dos erros que os enfermeiros cometem estão aí. Por exemplo, eu gosto muito de acompanhar vários enfermeiros nas redes e eu vejo os erros que cometem. Por exemplo, quando você vai... provavelmente vocês falaram isso nas lives anteriores, quando você vai fazer um plano de negócio, que você desenha ali um business canvas ou alguma ferramenta, você tem um desenho de onde você quer chegar, do que você vai oferecer. E não está nada errado você ter vários braços na empresa. Você pode ter um braço educacional como os seus, você pode ter um braço assistencial como vocês dois têm. Perfeito. Mas quando você não faz... Mutou. A gente não está te ouvindo. Vamos lá, alô, alô? Agora sim. Isso. Quando você não faz esse planejamento perfeito, você não tem desenhado isso, você pode criar estratégias erradas. Tem uma enfermeira aqui em São Paulo que eu adoro ela, gosto muito dela, já tentei chamar ela para trabalhar comigo, e ela faz os conteúdos até interessantes. Só que ela usa os canais errados de comunicação. E eu, de vez em quando, chamo ela e falo, olha, você está errada. Então ela cria vídeos engraçados, por exemplo, que comunicaria muito bem com o paciente, mas ela publica isso no LinkedIn, que é uma ferramenta mais séria, que é uma ferramenta de relação profissional, onde ela poderia fazer um conteúdo, por exemplo, para atrair médicos parceiros, para atrair operadoras que queiram trabalhar com ela, para atrair vendas dos treinamentos dela para algumas instituições. Então ela está usando os canais errados. Eu vou falar para vocês dessa importância, tá? Então o planejamento do marketing ele começa lá atrás, quando você vai desenvolver a empresa, tá? Isso é fundamental. Você tinha perguntado alguma coisa? Não, né? Desculpa, eu deixei de responder? Não.
Não, não. Uhum. Eu acho que a gente pode começar a falar dessa parte mesmo, do planejamento, onde Tá. começa, começar. Isso é bem interessante, assim. E eu vou apontar os principais erros e acertos que eu acho, que eu acredito, tá? Falando aqui para o nosso público, que a grande maioria tem esse desejo de ter um negócio de tratamento de feridas, o marketing mudou muito nos últimos tempos, né? Principalmente com o uso de redes sociais. Hoje em dia, quando eu passo o olho nas redes sociais, porque a grande maioria desses profissionais me seguem, aparece aqui no meu feed, eu vejo, me causa muito tristeza. E isso é influenciado por pessoas que estão propagando no mercado uma facilidade que não existe no empreendedorismo. É triste dizer isso, e eu também não vou me arvorar a ter sido pioneiro nesse segmento, mas eu lembro que lá em 2002, quando eu comecei a idealizar os meus primeiros negócios em tratamento de feridas, a gente via muito pouco. Talvez eu possa falar da Lina Moneta em São Paulo, a Beatriz Yamada com a Enfimedic, eram os únicos. E hoje esse negócio proliferou de tal maneira, mas está proliferando de forma tão desordenada, e eu vou deixar bem claro para vocês, eu sou um entusiasta do empreendedorismo em enfermagem, desde sempre. Não vai me causar nenhum problema se aparecer 2.000 enfermeiros tratando feridas que não vão diminuir, talvez vão ser meus parceiros em negócios, não tenho nenhum problema com isso. Eu tenho problema da forma como está sendo construído. Isso vai causar uma perda de oportunidade gigante. Gigante. Porque na tentativa de vender cursos e mentorias, tem profissionais se dando o direito de ensinar aquilo que eles não fizeram nem para eles mesmos. Então, assim, os indivíduos, as pessoas que estão por aí, não vou falar nomes, mas apareceu no YouTube, por exemplo, uma pessoa oferecendo um curso de como ter seu consultório de enfermagem. Eu perguntei para ela, você tem um consultório? Ela falou, não, não tem. Mas me desculpa, assim, eu não consigo entender como uma pessoa pode ensinar algo que aquilo que ela não tem. E tem mais. Tem uns que não têm e fazem todo um teatro, alugam um consultório lá, fazem uns filmes. E é óbvio que essa pessoa não tem consultório de enfermagem, porque se ela tivesse, ela não teria o tempo que ela tem para ficar fazendo esse tipo. Não estou mentindo. Tem uma influencer dessas que um dia eu assustei, porque ela publicou um stories às 11h30 e 1 hora ela já estava fora do consultório publicando outros stories e ela vende uma ideia que 2 horas, 3 horas por dia no consultório é o suficiente. Meu, não existe isso. Não existe. É simples você fazer um cálculo. Tem um outro indivíduo que vai falar de precificação. Meu, é assim. Eu tive vontade de chorar. Apareceu aqui, não é que eu fui procurar, apareceu na minha timeline alguém falando de precificação que fala que se você fizer XN procedimentos multiplicado por 250, você tem um faturamento de 9.000, e aí você estabelece um salário de 7.000 e você joga 5% a mais. Cara, se você estabelecer um negócio com 5% de margem, posso falar o que vai acontecer? Você vai falir. Hoje, na Doutor Feridas, a gente tem uma margem líquida de 25%, e olha, a gente pena para conseguir alcançar isso. E manter as contas e ter lucratividade. Margem de lucro de 5%, meu Deus, não existe. Não existe. As pessoas não sabem nem o que estão falando. Não sabem o que é faturamento, o que é margem de lucro líquida, não sabem nada. E se arvoram o direito de querer ensinar isso. Tem gente ensinando a tratar feridas, nunca pegou num paciente. Pois nunca. Pois é. Não, mas vamos voltar ao tema aqui, não vamos fugir do tema, não. Vamos lá. 40... Vamos falar de marketing. Que eu sei que todo mundo quer saber como é que eu faço, por exemplo, manter uma agenda lotada de atendimentos e criar esse volume. Nós estamos falando de um negócio que é um negócio muito bacana. Nós estamos falando de tratamento de feridas, e eu, graças a Deus, os médicos não se atentaram para isso ainda, né? Porque cirurgiões vasculares também deixam dinheiro na mesa, assim. Porque um paciente com a úlcera venosa, levando em consideração que o tempo médio de tratamento vai já dar em torno de 3 a 6 meses, é um paciente que, se você cobra aí, vamos colocar um valor de mercado, 250, 300 reais num procedimento, dependendo da complexidade, ele está deixando ali no seu consultório cerca de 2 a 3 mil reais por mês. Tá? Cara, se esse cara fica ali 6 meses, e aqui eu já vou ensinar para vocês a primeira métrica que a gente tem que ter em mente, tá ok? Gravem aí, quem está assistindo a aula, anotem e coloquem aqui no comentário. Essa métrica é fundamental, que é o Lifetime Valuation, a LTV, tá ok? O que significa isso? O quanto esse cliente deixa com você. Um negócio ideal é que esse Lifetime Valuation ele seja alto. Só para exemplificar
a importância disso, essa semana eu tive uma reunião porque o Google aumentou muito. Os investimentos de Google tá sendo... O custo do investimento do Google está muito alto. E eu fui pegar os nossos números, eu comecei a reparar que algumas palavras que a gente investia, ela me causava prejuízo. Por exemplo, não é que eu estou desaconselhando ninguém, mas fissura mamária. Fissura mamária, você gasta um valor para trazer o cliente para o seu consultório, mas esse cliente ele faz 2, 3 aplicações, 4, e ele vai embora. Que muitas vezes você não consegue nem recuperar o valor do investimento, se a gente levar em consideração o custo fixo, o custo variável e tudo. É desinteressante esse nicho? Não é desinteressante. Mas se você quer exercer esse nicho, você tem que fazer com que o lifetime valuation desse paciente aumente. E como é que você pode fazer isso? Oferecendo serviços agregados que você venda para ele. Então, o paciente que faz laser e fissura mamária, talvez ele vai comprar de você uma consultoria em aleitamento. Eu estou dando um exemplo. Você tem que ter uma escada de produto para aumentar esse lifetime. Estou bem claro nisso, gente? Quando você tem esse lifetime valuation em mente, da média dos seus pacientes, você começa a mirar. Uma coisa que eu sempre ensino nas minhas aulas de empreendedorismo, e é um erro que muitos enfermeiros cometem, é achar que a diversificação dos seus serviços vai aumentar a lucratividade ou a rentabilidade dele no consultório. Isso, na verdade, pode ser um tiro no pé. E o indivíduo começa a fazer curso de ozônio, laser, PRP, e aí ele quer oferecer tudo isso ao mesmo tempo. Recentemente eu tive um problema com uma menina que veio num curso meu, e eu acompanho ela. E ela estava indo fazer um curso de PRP. Eu, com o carinho que eu tenho por ela, eu chamei ela no direct e falei, olha, não é o momento de você fazer esse curso. Eu, dentro da Dr. Feridas, tem 6 meses que a gente já implantou isso aqui. Ah, mas por que não? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos pacientes de feridas você tem de úlceras venosas? 3. Ok. Você não conseguiu alcançar nem ainda uma população que, segundo as estatísticas, é de 1 a 2% da população. Você não está conseguindo alcançar esse paciente. Para que você vai fazer um curso, investir em equipamento, para você vender um tratamento mais caro, se você não aprendeu ainda? Deixa eu te dar um conselho, falei com ela. Não invista nesse curso. Vai fazer um curso, inclusive indiquei ela, um cara que eu adoro, que foi meu mentor, que é o Conrado Adolfo, depois eu posso colocar o link. Ele tem um curso fantástico, que é os 8 T's do marketing digital, é uma imersão. Falei, investe nesse curso, porque aí você começa a alcançar mais pacientes, você começa a girar o seu negócio, e quando esse negócio estiver girando, você começa a adicionar novos tratamentos. Então, só para ficar bem claro isso, se você escolhe trabalhar com várias áreas, eu vou fazer uma suposição. Isso aqui tem a ver com marketing. Suponhamos que você reserve uma verba de R$5.000 para o marketing, para você iniciar uma campanha de Google Ads, por exemplo. Se você vai trabalhar com pé diabético, úlcera venosa, fissura mamária, você vai diluir esse investimento, por exemplo, em R$1.000 para cada nicho desse negócio. De forma que quando você construir a sua campanha, talvez esses R$1.000 não seja o suficiente para você ser competitivo com as outras pessoas. Então, se você está iniciando o negócio agora, é muito mais interessante você gastar energia e dinheiro com esse potencial de pessoa, de serviço que pode te dar muito mais demanda e ser muito mais lucrativo, porque é um cara que vai ficar 4, 6 meses contigo, do que você ficar diluindo esse investimento em outros serviços que, como eu citei para vocês, a fissura mamária ela pode acabar dando prejuízo. Tá ok? Então, gravem isso. Lifetime valuation é o quanto o cliente vai gastar com vocês ao longo da jornada dele. O ideal é que isso aumente cada vez mais. Como é que eu faço isso? Vou dar alguns exemplos práticos, tá bom? Nós vamos adotar na Dr. Feridas agora, por exemplo. Todo acompanhante que vem aqui na Dr. Feridas vai trazer o seu... Ele fica lá esperando. Por que não oferecer para esse cara, e se você tiver uma força de venda boa, e você começa, por exemplo, a fazer com que seus funcionários ou a sua secretária, ela ganhe com isso, você fala assim, olha, eu tenho um tratamento aqui que chama-se ILIB, que ele ameniza dor, controla diabetes, controla a pressão alta. Tá vendo esse acompanhante? Eu tenho um aparelhinho, esse braceletezinho, faço uma cartilinha e você vai oferecer esse serviço. É mais ou menos quando a gente chega no McDonald's, você quer uma batata a mais?
Você imagina só se você vender para se você convencer essa pessoa que está ali esperando a ficar numa poltroninha recebendo ILIB, que você cobre R$ 50 a mais por isso. Você está aumentando o lifetime valuation. Ah, ok. Você pode criar um braço operacional, por exemplo, para vender produtos complementares que esse paciente vai precisar. Por que não suplementação nutricional? Todo seu paciente vai precisar de suplementação nutricional. Então, ao invés de... Aqui na nossa principal clínica, nós temos uma loja do lado nossa, que o cliente sai lá, vai lá, compra meia, compra suplemento nutricional, compra creme barreira protetora. Alguns pacientes nossos que a gente conduz em casa, eles precisam comprar os materiais, e aí a gente manda esse material e manda a enfermeira depois fazer. É um braço operacional que vai aumentar o seu lifetime valuation. A outra métrica que vocês precisam ter em mente é o CAC. Eu assisti as lives de todos esses influencers que falam de precificação. Nenhuma cita isso. Ele cita quanto você vai faturar, mas ninguém cita de onde vai aparecer esses pacientes. De onde esses pacientes? Ok? Não adianta. Você pode fazer o melhor Instagram, o Instagram mais bonitinho, cheio de conteúdo. Esse cliente, dificilmente você vai conseguir encontrar um paciente com ferida ali no Facebook. Diferente da galera, se tiver gente aqui que trabalha com estética, maravilha. Porque aí você joga ali no Facebook, a chance de você alcançar uma mulher que está precisando de dar uma repaginada, excelente. Agora, alcançar alguém com ferida é muito difícil. O Instagram e o Facebook, ele é algo que a gente não vai usar. Vocês vão ver que na Doutor Feliz a gente usa muito pouco. Mas eu vou ensinar vocês o pulo do gato. Então, existe um negócio chamado CAC, que é o custo de aquisição do cliente. Eu cito para vocês que o nosso CAC hoje, desse mês na Doutor Feridas, ele é R$ 258. Eu tenho essa métrica diariamente com o meu gestor de tráfego me mostrando. O que é isso? Eu coloco, isso está querendo dizer que eu gasto R$ 2.500 e coloco aqui dentro da clínica 10 pacientes. Lembrando que o nosso lifetime valuation aí do paciente com úlcera venosa gira em torno de R$ 2.000 por mês, ele fica 3 meses, 6 mil. Então vale a pena eu jogar R$ 250 para trazer esse cara aqui para a clínica? Vale muito a pena, é um negócio dos sonhos. Só que quando você vai falar isso para o enfermeiro, e na minha época que eu tinha os nossos franqueados, o nosso gestor de tráfego gerava a campanha para ele, era só ele pagar o boleto. Pergunta se o cara tinha coragem de pagar. Não tinha. Mas ele tinha coragem de comprar o último aparelho de laser de última geração. Então, na hora da operação, que essa questão do marketing é fundamental, o pessoal tem medo. Eles recuam. Então, quando você tem esse valor em mente, você planilha isso, você vai conseguir tomar decisões. Olha que interessante. O CAC da Doutor Ferida já foi quase R$ 400. Você sabe como é que eu consegui trabalhar isso? Acompanhando as meninas do atendimento. E eu identifiquei, isso aí é comum, Marcelo pode falar, você pode falar. Qual é o medo do nosso paciente em contratar um novo serviço? É um paciente que já rodou em vários serviços e ninguém resolveu o problema dele. E aí você vai criar uma barreira de entrada que é cobrar uma consulta inicial. Não me xinguem, que eu vou explicar. Calma aí. Que eu fui falar isso numa live aí de uma influência, ela falou, você é louco. É um absurdo o enfermeiro não cobrar a avaliação. Não, eu não estou falando da minha cabeça. Eu estou falando de números. Eu cobrava uma consulta inicial e eu tinha um CAC de R$ 450 às vezes. Imagine só, eu, modéstia à parte, considerado uma grande referência em feridas, quando a minha secretária fala que não vai cobrar nada, o cara fala, isso é pegadinha. Não, eu vou marcar com esse doutor. E mesmo assim, eu vou falar para vocês que essa jornada não é tão fácil. Quando eu fiz isso, nós aumentamos a nossa demanda absurdamente. E eu falo para vocês, hoje, de cada 10 pacientes que vêm no consultório e eu faço uma consulta promovendo o encantamento dele, e logo em seguida a minha secretária apresenta o orçamento, de cada 10, 9 saem daqui fazendo o tratamento e já pagando. Entenda que quando eu enxerguei que meu CAC estava alto, enxerguei a dificuldade, que era a desconfiança do paciente, eu tomei uma atitude que mudou totalmente. Então não é ruim você oferecer uma consulta inicial. Se você se garante que o cara vai chegar ali, você vai encantar ele e vai dar aquela consulta. Cara, no máximo que você perde é uma gase e uma atadura se o cara não fechar. Ok? Só isso. Então, quando você tem essas duas métricas, o CAC e o Lifetime Valuation, te permite várias e várias ações. Por exemplo, na Doutor Feridas agora, a gente vai começar a oferecer cliente indica cliente, porque a gente já tem isso aqui. Os nossos clientes, eles são os nossos evangelistas. Mesmo depois da alta, o cara continua lá na rede social
Tudo que é post que a gente publica, eu já tratei nessa clínica, essa clínica é boa. E se ele está durante o tratamento, eu ofereço para ele o seguinte, cara, cada cliente que você indicar aqui e que fechar o tratamento, eu te dou um curativo. Ah, mas por que, doutor? Você vai tomar prejuízo? Não. Porque eu estou falando para vocês que cada cliente me custa R$250. Se o cara me faz esse serviço gratuitamente e eu dou um curativo para ele, beleza. Eu empatei. Se eu pego os meus funcionários e falo assim, olha, vocês são meus evangelistas. Claro que eu tenho que tomar cuidado para ele não ficar fazendo isso fora do horário de trabalho. Mas se você vende determinado serviço, eu te dou uma oportunidade que te dá um bônus no seu salário. Cada secretária de cada unidade nossa hoje, ela ganha uma comissão como afiliada para vender os suplementos nutricionais que a gente deixa lá com elas. Eu deixo um estoque consignado com ela, cada venda que ela faz, ela ganha um percentual que aumenta o salário dela. Então, todo paciente que sai de consulta, ela já oferece. Então, essa mentalidade vocês precisam ter. Falando tudo isso e preparando o terreno, não adianta vocês estabelecer nenhuma estratégia de marketing sem você arrumar a casa, que é o atendimento. Senão você vai gerar uma demanda de leads gigantesca e o atendimento está péssimo. Se você tem uma empresa igual a gente tem aqui, que tem departamentos de marketing, departamento de venda, esses dois departamentos têm que conversar. Mas eu lembro quando lá no início eu era tudo, eu tinha que conversar comigo mesmo. Eu fazia reunião eu mesmo. Eu comigo mesmo. E eu tinha até pseudônimos que atendiam os clientes. Na minha época que eu vendia cursos, vendia tratamento, ninguém lidava com o Evandro, não. Lidava com o Arthur, que era o cara das vendas. Mas esse Arthur nunca existiu. Era eu mesmo. Eu tinha e-mails dessas pessoas, e-mails comerciais. Naquela época não tinha WhatsApp ainda. Mas, enfim, isso aí tem que se comunicar. E algumas dicas que eu dou para vocês no processo de venda. Vocês têm que ter um script de venda. O que significa isso? Primeira coisa, o paciente entrou em contato com você porque ele está precisando. Pode ser que naquele primeiro momento ele não está ainda convencido de que seu serviço é bom, mas você vai abandonar ele? Não. Deixa ele ali no contato, faça um script, por exemplo, falando assim, olha, depois do segundo dia pós-recusa inicial, eu vou enviar um vídeo de um depoimento de cliente. Você envia para ele. Ou você cria um e-mail marketing. Ah, depois de 4 dias esse cara não fechou, eu envio tal vídeo para ele. Deixa esse script pronto. Por exemplo, doutor Feridas, o paciente veio aqui, não fechou o tratamento. Nós temos conteúdos específicos para isso. Crie conteúdos de acordo com a necessidade do paciente. Para você não cometer risco, por exemplo, de apresentar um conteúdo que é específico para pé diabético para aquele paciente que tem úlcera venosa. Outro exemplo que eu dou. Essa negociação, nós estamos falando que você vai vender um produto de R$6.000, se a gente colocar a média do que o paciente gasta. Cara, isso é uma bolada. Você vai ficar negociando isso no WhatsApp? Não, gente. Você tem que fazer esse contato inicial pro WhatsApp. Depois eu posso mostrar para vocês a nossa apresentação que a gente tem hoje. Chama esse cara para uma reunião de Google Meet. Mostra a apresentação institucional, falando quem é você, falando os diferenciais do seu tratamento. A nossa apresentação é desse jeito. Ela fala quem nós somos, quais são os nossos diferenciais, por que a ferida cicatriza. E lá no final, a gente faz uma pergunta para ele. Qual que é o tipo de ferida que seu familiar tem? E aí, quando ela responde, a gente já tem ali um fluxo, por exemplo, pé diabético. Aí, quando eu clico ali na apresentação, ela já abre uma apresentação específica sobre os diferenciais do tratamento do pé diabético que a gente faz. Que são as técnicas de offload e tal. Não, é úlcera venosa. Aí já apresenta aquela explicação por que a ferida não cicatriza. Cara, aumenta absurdamente a conversão. Aí você fica ali respondendo no WhatsApp. Nós estamos falando de um indivíduo que já rodou e tem essa desconfiança. Então, você arrumando essa casa, você tendo um bom script de venda, aí é a hora de você estabelecer as maneiras de captar esses pacientes. Sem sombra de dúvidas, qual é a melhor estratégia hoje para captação de pacientes? Google Ads, ok? Não tem. É o que vai te dar a resposta mais rápido. Eu sei que a gente tem um público aqui assistindo. Quem quiser perguntar, pode perguntar, ok? Mas vamos lá. O que é o Google Ads? É uma maneira que você tem de investir um dinheiro para que o Google apresente para quem está buscando por aquele serviço, por aquela palavra. Ah, como é que eu pago isso? Você cria uma conta, a agência vai criar essa campanha e ela vai te apresentar. Só que não é tão simples. Vocês podem perder muito dinheiro com isso. Eu vou dar algumas dicas, anotem, ok? Principal fonte de perder dinheiro com a campanha de Google Ads. Territorialização. Quando você vai criar uma campanha de Google Ads, se você não se atentar com isso,
A sua campanha vai aparecer em territórios que o paciente não vai até você, porque é muito longe. Então, você vai perder dinheiro, porque cada vez que ele clica no seu anúncio, você paga para o Google um valor. Em média, hoje, por exemplo, vai depender muito, vai variar de região para região, vai variar se tem concorrência, se não tem. Aqui em São Paulo, como eu tenho concorrentes, eu pago, em média, R$ 2,40 por cada clique. E não pense vocês que cada clique desse me gera uma consulta, não. Então, um monte de gente clica, alguns poucos entram em contato, então o funil é grande. Muita gente vai visualizar seu anúncio, algumas pessoas vão clicar, algumas pessoas vão entrar em contato, algumas pessoas vão fechar a consulta e algumas pessoas... Então, lá no final, sobra pouco, ok? Mas você tem que acompanhar todas essas métricas para você saber onde você está errando. Eu vou dar um exemplo. Você fez uma campanha de Google Ads inicial. Você está tendo muitos cliques, mas pouca gente está entrando em contato com você. Onde é que está o erro aí da sua campanha? Alguém sabe me dizer? Vou dar 30 segundos para vocês responderem. Preste bem atenção. Eu criei uma campanha no Google, o paciente digitou lá, tratamento de feridas, clínica em Belém do Pará. Aí o Marcelo apareceu lá, ele clicou. Apareceu a página de vendas do Marcelo. Ele não entrou em contato. Onde está o erro? Na landing page, na página de vendas está o erro. Ela não está convincente. Então é por isso que você tem que analisar os dados da sua campanha. Tá? Tem uma outra métrica que a gente tem que acompanhar que se chama CTR. O que é o CTR? É uma conta que se faz o seguinte, é a proporção de vezes que seu anúncio aparece e que as pessoas clicam. Suponhamos que seu anúncio apareceu 1000 vezes, mas só 100 pessoas clicaram no seu anúncio. O seu CTR está muito baixo. O erro está naquelas 3 linhas que chamam o cara para clicar no anúncio. Você tem que construir um anúncio melhor. Então você precisa avaliar isso para você ter. Então, voltando lá. Territorialização. Eu vou criar uma campanha de Google Ads. Eu vou fazer esse impulsionamento somente para a região onde eu vou aparecer. Onde eu tenho capacidade desse paciente ir até mim ou eu ir até ele oferecer o serviço. Senão eu queimo dinheiro. Para quem vai iniciar uma campanha, é fundamental ele se atentar às palavras-chave negativadas. O que é isso? Quando eu comecei as minhas primeiras campanhas, meu saldo ia embora rapidinho. E eu demorei a descobrir isso. Ninguém me falava isso. Porque quando você cria uma campanha no Google, por exemplo, de tratamento de feridas, ela vai criar extensões dessa campanha. E aí não era incomum, 1h30 da manhã, meu telefone, eu atendi esses pacientes no início, 1h30 da manhã, o cara me entrava em contato aqui pelo WhatsApp e falava, doutor, eu tô com uma ferida. Onde? No pinto, no pênis. Não, eu não trato disso, amigo. Então, assim, por quê? O Google, ele estendia feridas em cachorro. Uma quantidade de gente que entrava em contato comigo, porque feridas em cachorro. Feridas na vulva, que são coisas que a gente não trata. Então, quando você cria uma campanha, existem 2 formas. Ou você pode fazer um estudo das palavras-chave e ele vai te sugerir ali quais são as extensões que ele vai criar e você já negativa isso para não aparecer. Ou você vai avaliando os relatórios semanalmente ou diariamente para ver para quais termos a sua campanha apareceu. E aí você negativa ela. E isso aí não vai voltar a se repetir. Vocês entenderam isso? Hoje a minha campanha, por exemplo, ela tem 3.000 palavras-chave negativadas. Ela está extremamente refinada. Isso é uma maneira de vocês não perderem dinheiro. Ok? E um outro detalhe, eu não vou entrar muito em detalhes com vocês, quando eu falo que o Instagram e o Facebook ele não é tão bom para captar pacientes com feridas, mas você pode usar ele com uma estratégia de remarketing. O que significa isso? Quando você criar a campanha no Google, você vai ter que ter uma página de vendas. Ok? E o ideal, o site institucional, ele ajuda, eu vou falar para vocês como, mas o ideal é que você tenha uma página de vendas para cada serviço que você oferece. Por exemplo, eu vou fazer um anúncio para úlcera venosa. O ideal é que o paciente entre naquela página que fala especificamente de úlcera venosa. Ok? A gente chama isso de landing pages. Ok, quando você criar essa landing page, hoje, quem quiser, se não tiver uma agência, tem alguns sites hoje que oferecem freelancers. Por exemplo, o Workana. Você entra lá no Workana, é com W, você consegue contratar um freela lá, você publica seu projeto, o cara vai aparecer vários orçamentos, você pode escolher aquela pessoa, você pode avaliar o perfil dela, e aí você vai lá, paga para a plataforma e ela só vai liberar depois daquele cara te entregar essa página. Eu estou ensinando vocês algumas macetes. Ok.
Eu crio a campanha no Google, direcionando esse cara para essa página de vendas. Esse cara pode entrar ali e não entrar em contato comigo. Mas eu tenho maneira de reabordá-lo, que é através da estratégia do remarketing. Como é que faz isso? Quando você tem uma conta no Facebook, Instagram de anúncios, você gera lá um negócio chamado pixel. Esse pixel, você vai pedir o cara que criou essa página para colocar ele lá no código-fonte da página. De forma que toda pessoa que entrar nessa página sua, ela vai ficar marcada com o seu pixel. E aí você consegue criar uma campanha de remarketing para aparecer lá no Facebook e no Instagram dela. Por exemplo, você pode criar um vídeo falando o seguinte: olá, eu sou o Dr. Evandro. Parece bruxaria, a pessoa vai achar que é bruxaria. Ó, eu sou o Dr. Evandro, eu vi que você entrou na minha página, provavelmente você não sentiu confiança, ou provavelmente você precisa de algumas explicações a mais. Eu estou te dando a oportunidade, provavelmente você tem uma ferida, ou seu familiar está com uma ferida, e eu vou deixar aqui para você o contato, onde você vai ter acesso a um dos meus especialistas. Você pode criar um vídeo falando: olha, eu sei que você está desconfiado, porque provavelmente você já passou em vários especialistas, e eu vou te dar a oportunidade de ver aqui um depoimento de um paciente meu. Isso aí gera conexão. Você está amadurecendo, criando um namoro com o paciente. Você pode estabelecer que para o Facebook, Instagram, apareça para ele, por exemplo, 3 vezes por dia, 5 vezes por dia. Tem gente que você entra para comprar um curso dele, vira um inferno a sua vida. Ele fica aparecendo todo momento. Isso são técnicas de remarketing que você pode utilizar. O Instagram também, para você alcançar um paciente com ferida, vai ser muito difícil. Mas você pode utilizá-lo, por exemplo, para atrair profissionais que podem te indicar esse paciente. Então você pode fazer uma campanha, por exemplo, para aparecer para os cirurgiões plásticos ou cirurgiões vasculares da sua cidade. Só que o conteúdo que você vai produzir tem que ser um conteúdo que ataque a dor desse indivíduo. Porque ele vai falar assim: para que eu vou encaminhar um paciente para o Marcelo? O que esse cara tem de especial? Mas se o Marcelo cria um anúncio, um vídeo, por exemplo, falando assim, vou dar um exemplo, tá? Olá, meu nome é Marcelo, eu sou enfermeiro com doutorado, especialista em feridas, e eu sei que você é cirurgião plástico, talvez você não saiba. Ou você inventa um número, você busca esses números, né? Assim, hoje, 20% das cirurgias plásticas, elas cursam com judicialização por algum problema que aconteceu. E na grande maioria, problemas de cicatrização, como deiscências, aberturas de pontos. Se isso acontecer contigo, provavelmente você vai ter que contratar um advogado, você corre o risco de gastar um dinheiro enorme com um pagamento lá de indenização. Para que você vai correr esse risco? Se você pode ter um parceiro que trabalha com laser, ozônio, curativos especiais, eu vou minimizar esse risco. Então, quando você cria esse conteúdo, você está mexendo com o emocional do médico. E a venda, gente, ela se faz não pela razão, ela se faz pela emoção. Ok? A venda se faz pela emoção. Você mexeu no bolso dele. Esse cara vai falar: pô, esse cara tem razão. Para que eu vou correr esse risco se ele é o cara que pode me tirar desse problema? Ok? Só aproveitando o gancho, eu vejo o pessoal criando muito conteúdo errado. Então, assim, por exemplo, as meninas que vão trabalhar com tratamento de feridas, eu pergunto para vocês: qual é o sentido de você ter um perfil no Facebook e Instagram falando como utilizar um alginato de cálcio? Como utilizar uma bota de una? Qual que é o sentido disso para você atrair um paciente? A não ser que você tenha um perfil para venda de treinamentos. É diferente. E que na grande maioria não é isso. Cara, eu fico olhando assim, o que essa pessoa pensou quando ela foi criar isso aqui? Como é que isso atrai? Gente, parem de achar que fazer um anúncio... a maioria das vezes, o Facebook desses profissionais é o que a gente chama em marketing de métricas de vaidade. Fujam das métricas de vaidade. Curtida, clique, não significa nada. O que significa é dinheiro no bolso. O seu anúncio tem que trazer pessoas pagantes para o seu consultório. Você pode ter 1000 curtidas, mas se não trouxe uma consulta, é métrica de vaidade. Ok? Então, o anúncio, ele tem que atrair aquele paciente. Por exemplo, nós fizemos um anúncio aqui uma vez, que a gente fechou... Nós temos um vídeo institucional, eu convido vocês a assistirem, que é o depoimento do seu João. São 6 minutos de vídeo. É a jornada de um paciente nosso. E nós fizemos a questão de pegar um paciente nosso bem humilde, porque a gente quebrou uma objeção nesse vídeo, que era o paciente achar que o nosso tratamento era muito caro. Então nós fizemos um vídeo mostrando a jornada do seu João, mostrando o que a ferida representava para ele, o que ele deixava de fazer, o que impedia ele de fazer. Aí, em determinado momento do vídeo, entra na fase que ele me encontrou, como é que foi o tratamento dele, aí lá no final a apoteose.
Aí ele fala, nossa, hoje eu tô comendo igual um elefante, hoje a minha vida mudou. Então é esse tipo de... E, assim, é fatal. O paciente que entra em contato conosco aqui e que a gente manda esse vídeo para ele, ele chora e fala, nossa, esse homem parece com meu pai. Marca consulta para mim aí agora. Você tá entendendo? Que você bate no emocional da pessoa. Ah, você vai trabalhar com brinco humanizado. Você pode falar que você tem o melhor brinco do mundo, a melhor técnica do mundo, que não vai converter esse cara e fechar consulta com você. Agora, se você criar um conteúdo falando assim, olha, eu sou a doutora tal, talvez você não saiba, mas inventa o número, 10%, 20% das pessoas que fazem perfurações de orelha causam complicações como queloide, rachadura, abertura. E isso pode fazer com que sua filha carregue uma marca pro resto da vida. Deus está te dando um presente lindo agora, que é a sua princesa. Para que você vai poupar dinheiro levando ela numa farmácia ou em algum lugar para fazer um furo se você pode fazer com um especialista? Eu sou pai de menina. Se baixa um conteúdo nesse aqui, na época que minha filha ia nascer, eu chorava e assinava um cheque de R$2.000. Para vocês terem ideia, a menina que... Não tô brincando com vocês. A menina que furou a orelha da minha filha, eu trouxe ela, eu moro em São Paulo, eu trouxe ela lá de Santos. Eu paguei para ela vir lá de Santos, que eu via. Nessa época ela nem era empreendedora. Mas ela publicava lá que ela fazia. Cara, eu trouxe ela lá de Santos, organizei um jantar para ela e o marido dela, paguei ela e ela furou. Porque eu queria a melhor para minha filha, entendeu? Então é esse tipo de conteúdo que gera conexão com que vai fazer o cliente comprar. Então, resumindo, gente, essa estratégia de marketing infalível. Eu crio uma campanha no Google, trago esse paciente para minha página de vendas, ok? Esse cara não fechou o tratamento, não entrou em contato. Eu pego o pixel do meu Facebook e Instagram instalado, impacto ele lá no Instagram, mostrando para ele o diferencial da minha empresa. Então eu vou girando ali. Aquele cliente que fez o contato, não fechou, não esquece dele. Mantém ali uma rede de conteúdos que vai oferecendo para ele, mostrando a sua autoridade. Fazendo isso, não tem erro, gente. Não tem erro. Não tem erro, é sucesso. Você falou um pouquinho, e isso é bem, bem importante, geralmente quando a gente fala sobre marketing com os profissionais, eles sempre falam, poxa, mas aí vem lead, mas aí tem muita objeção de venda. Eu acho que a objeção de venda é uma temática assim, bem, bem interessante quando a gente fala de marketing, né? O que você pode falar sobre isso? Cara, eu gostei. Tô gostando do nível da apresentadora. Eu ia falar com o Marcelo isso, que eu tinha visto a sua aula e eu vi que você é do ramo mesmo. A forma como você aborda, eu gostei. Parabéns, viu? Parabéns. Cara, você primeiro você tem que conhecer as suas objeções. Eu não posso falar que as minhas objeções aqui vão ser as mesmas das objeções do Marcelo que atua no Pará. Podem ser diferentes. Pode ser a questão da locomoção, porque às vezes o cara mora no interior, tem que pegar um barco. Então, o principal de tudo é você mapear essas objeções. Nós temos aqui um Google Docs que as vendedoras, elas vão preenchendo, porque elas vão pontuando para mim quais são as objeções. E aí você começa a agir em cima daquelas objeções. Essa questão de oferecer a consulta inicial, ela tem um lado bom, mas ela tem um lado ruim. Ela, por exemplo, a gente tem aqui um absenteísmo em torno de 20%, 30%. É um saco isso. Mas aí, o que a gente fez? Nós construímos uma jornada agora pré-consulta. Porque uma vez que o paciente marcava consulta, acabou o nosso relacionamento, a gente ficava esperando ele vir. Então, hoje mesmo eu acabei de gravar um vídeo, mas a gente já tem alguns vídeos. Então, porque o cliente ainda, ele se convenceu a marcar consulta, mas era uma consulta gratuita, então ele não tem muita responsabilidade, talvez ele está achando que é mais um serviço. Então, hoje, por exemplo, nós temos 6 conteúdos e eu acabei de criar mais um, que as secretárias vão disparando para esse indivíduo antes dele chegar aqui. Então, ele fala, olha, eu vi que você marcou a consulta comigo ou com alguém do meu time, meu nome é Evandro, eu estou aqui para te mostrar que a nossa consulta é diferenciada, nós não vamos avaliar só a sua ferida, a gente vai te avaliar como um todo. Então é super importante que nesse momento da consulta você traga para mim todas as receitas, que esse paciente venha acompanhado, caso ele tenha dificuldade, por uma pessoa que saiba os históricos de tratamento, quais são os medicamentos que ele toma, porque isso aí, eu gero uma confiança no indivíduo, ele já vai vendo o diferencial, que é a minha consulta, mas eu também já melhoro o nível da consulta inicial. Então, nessa jornada aí a gente manda um depoimento de um cliente. Quando é uma úlcera venosa, nós temos um conteúdo específico para úlcera venosa. Quando é para pé diabético, nós temos um depoimento de um cliente de pé diabético. Quando é lesão por pressão, que tem um potencial para fechar um curativo a vácuo, a gente tem um conteúdo que a gente gravou com história mesmo. Então, assim, as objeções elas têm que ser mapeadas e você tem que trabalhar em cima de cada uma. E aí você sabe onde atacar. Ela não pode se tornar um número, ok? E aí você cria estratégias para atacar aquela objeção. Falando assim, a grosso modo, a nossa grande objeção e a taxa de desistência dos nossos tratamentos, todo mundo sabe, é a questão financeira.
E olha que interessante isso. Quando eu falo para vocês que eu escolhi um paciente simplório para fazer, eu quebrei uma objeção que era o paciente achar que minha clínica era cara. E aí eu vejo muita gente investindo em estrutura de clínicas com uma... Cara, esse mentor que eu falei para vocês, o Conrado Adolfo, ele tem uma frase dele que é interessante. Ele fala o seguinte, ó, não esteja tão acima do seu público que o seu público não enxergue uma conexão contigo. Porque senão ele não vai fechar negócio contigo. Então tem gente que exagera na régua. Por exemplo, ela quer montar uma clínica, não tem nada contra você ter uma clínica bonita. Mas dependendo da estrutura que você montar e da forma como você publica isso, o paciente olha e fala assim, o nosso paciente ferida, infelizmente, é isso. Não tem nada. Se você vai montar estética, ok. Vale a pena você trabalhar com isso. Mas se você vai trabalhar com ferida, dependendo se você exagera, o cara pode olhar aquelas fotos e falar, nossa, essa clínica é cara demais. Isso não é pra mim, não. Vocês estão entendendo isso? Por isso é muito Então, importante saber quem é o teu público, né? Conhecer Sim, a você tem que persona, entender porque senão... quem é o seu público. Isso, tipo, olha, para vocês terem ideia, a gente acabou de abrir uma unidade nova. Quando eu fui abrir essa unidade na Zona Sul de São Paulo, vai acabar às 21? Não, vai falando. Então tá bom. Tá, é que acho que antigamente tinha um tempo limitado, né? Quando eu abri a minha clínica na Zona Sul de São Paulo, eu mentalizei um bairro chamado Campo Limpo. E aí deleguei para alguém a busca por um imóvel. A gente alugou um imóvel num bairro chamado Campo Belo, era muito parecido. E essa clínica tá rodando lá há 2 anos e estava com uma performance não muito boa. Ela tinha 3 dias de agenda lotada, os outros dias pingando. E aí eu fui entender, cara, por que está acontecendo isso? Cara, a gente estava num bairro elitizado de São Paulo, num prédio elitizado. Então, assim, o custo nem era tão alto, mas eu estava localizado onde o meu paciente não está. A minha clínica que tem a melhor performance hoje é uma clínica numa zona conhecida como uma das zonas mais pobres de São Paulo, que é a Zona Leste. A gente faz em média aqui 40 procedimentos dia. Ao todo da nossa rede, a gente tem uma demanda de 120, 150 procedimentos por dia. Essa é a clínica que melhor performa. Por quê? É uma clínica que está localizada na periferia. É uma clínica que ela é porta aberta para a rua. É uma outra coisa que a gente identificou também, Marcelo. Quando você tem essa porta aberta para a rua, eu sei que aumenta os custos com segurança e tudo, mas ela performa melhor. Porque você tem uma placa ali fazendo propaganda o tempo inteiro. Não é muito incomum, e principalmente quando você escolhe o local da sua clínica, um local rodeado de outras clínicas. Então a nossa clínica em Osasco, ela é numa região assim, cercada de clínicas. E a gente meteu uma placa, um LED lá, que fica aparecendo o tempo inteiro. Cara, o número de consultas que fecham de pessoas que transitam ali é grande. É grande. Então é outra coisa que a gente percebeu. Então, assim, você saber reconhecer o seu público. Se vocês verem as fotos da nossa clínica nova, ela ficou linda. Mas não tem nada de luxo. Ficou funcional. Um dos investidores que teve aqui visitou a nossa clínica no Tatuapé e falou, olha, nós adoramos o modelo de negócio de vocês, mas a gente acha que você precisava ter cara de clínica, porque a nossa clínica é uma casa adaptada aqui. E aí a gente falou, não, faz todo sentido. Os caras, que não posso falar nomes por confidencialidade, mas são pessoas que tiveram negócios que foram vendidos por 600 milhões. Então, você não aceitar um conselho de um cara desse, o cara sabe o que está fazendo. São 2 médicos que montaram uma rede de laboratórios em São Paulo e foram vendidos para uma grande operadora e agora tem um serviço de investimento em saúde. Ele falou, olha, vocês estão no caminho certo, porque uma das dificuldades que a gente teve nessa negociação é que, na hora de apresentar os nossos resultados estavam defasados, assim, porque, falando a verdade aqui, espero que não tenha ninguém da Receita Federal ouvindo essa live, mas a gente trabalha com isso, não é todo serviço que você declara. Você concorda comigo? O dinheiro entra. Não aconselho ninguém a fazer isso. Tanto é que agora a gente automatizou a geração de nota fiscal para todos os procedimentos. Por quê? Agora que a gente foi puxar os nossos demonstrativos de resultados lá pelo nosso sistema, acusava que a gente estava tendo até prejuízo. Porque tinha muito dinheiro que entrava ali no caixa e que não entrava no sistema e não gerava nota fiscal. Se alguém salvar isso aqui, eu tô fudido. Mas ok, tá bom. Beleza. Alguém já postou um chorando, assim, um bonequinho chorando. Mas assim, e aqui vai um conselho, gente. Deixa eu dar um conselho para vocês. Vocês estão começando a empreender, eu juro para vocês que isso aqui não foi na maldade. Foi na correria, crescimento muito rápido, a gente não tinha automatização de nota fiscal, mas agora a gente já criou uma governança corporativa porque nós nos sentimos prejudicados. Não foi bom para nós isso. Porque agora que eu precisava apresentar para os investidores o meu faturamento real, ele ficou defasado. Mas muito bem. E daqui eu vou puxar um gancho para vocês, que é o seguinte.
Não tentem mascarar resultados achando que vocês têm um negócio de sucesso. Todo mundo que está começando agora, ele fala assim, até esse pessoal que ensina aí, ninguém cita, por exemplo, imposto. E aí o cara monta o serviço, ele fala assim, eu vou começar com pessoa física mesmo. Para que eu vou montar um CNPJ? Cara, você está querendo brincar de empreender. Porque, por exemplo, se você está querendo empreender de verdade, não faz sentido nenhum você ser pessoa física. Porque pessoa física é taxada em 27,5%. Pessoa jurídica, sendo lucro presumido, você vai 14%, 15%. Se você tiver um parceiro médico e conseguir uma equiparação hospitalar, isso cai para 8%. Não é fácil, mas é uma possibilidade você ter equiparação hospitalar de acordo com os quinais que você tem, se você tem ali procedimentos médicos. E aí você pode pegar um parceiro médico, colocar dentro da clínica só para você ter esse benefício. Você tem uma queda de imposto gigantesca. Aí o cara monta um serviço, ele vai montar um consultório. Eu não vou contratar uma secretária. Minha irmã está aqui desempregada, eu coloco a minha irmã para trabalhar aqui, eu pago ela. Não pago, não assino a carteira. O que ele está fazendo com isso? Ele está mascarando, ele está achando que tem um negócio. E aí, quando a realidade vem, e eu falo isso porque eu já contratei familiar aqui, e que no final das contas me deu um processo trabalhista que eu tive que pagar, não teve jeito. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, mas você está mascarando os seus resultados. Então é melhor você encarar a realidade, até porque Ixi, Maria, sou da Receita Federal de Minas, tô lascado. Tá, vamos lá. Jesus. Tô lascado, vamos lá. É melhor você encarar a realidade, porque até para você encarar a realidade, vai interferir na precificação do seu serviço. Se eu tenho a minha irmã trabalhando lá, eu tô pagando ela 1.500, não tô colocando os encargos, ok? Pronto, foi só para dar um susto, Nossa, Evandro, tá tudo certo. Me assustou. Então, gente, não mascarem o resultado de vocês. Encarem a realidade. Se for contratar alguém, CLT. Porque uma hora o processo trabalhista vai vir. E tudo aquilo que você economizou, o que vai acontecer? Advogado, negociação, você vai perder todo aquele lucro que você achou que você tinha. Aí você está cobrando o valor do curativo, achando que você está ganhando, porque não está entrando na sua precificação os custos reais que você deveria ter. Então não caia no erro, por exemplo, de não estabelecer um prolabore para vocês. Ok? O prolabore é o valor que você vai garantir de salário. Está no início da operação? Coloca lá um prolabore pequeno, R$3.000. Isso não tem nada a ver, como o influencer está dizendo aí, não tem nada a ver. Não é isso que você vai tirar. O prolabore, essa empresa vai te pagar. É o salário que você tem ali por estar desempenhando essa função, ok? Mas isso vai entrar no custo fixo operacional da empresa e isso tem que garantir para você uma margem líquida que, para serviços, eu considero o ideal aí entre 25% e 30%. Tranquilizando, que eu já tenho essas contas aqui na cabeça, o enfermeiro, enquanto ele for o operacional, o que eu quero dizer com isso? Enquanto é ele que toca ali a demanda, é ele que dá conta de fazer os curativos, é ele que aplica o laser e faz tudo, vocês conseguem fazer uma precificação bacana que vai garantir para vocês aí em torno de 40% a 50%. Por que a minha margem de lucro é menor? Porque eu contrato. Então, por isso que vocês têm que saber o real momento de contratar, ok? Porque se você não tiver uma demanda adequada, talvez aquela contratação vai te causar um prejuízo. Então, existem maneiras para vocês assim correrem menos riscos. Eu vou dar um exemplo meu aqui, por exemplo. Quando eu abro uma unidade, eu abro geralmente duas. Porque eu aproveito o indivíduo nas duas unidades. Na hora que começa a melhorar ali a performance, eu deixo ele isolado. Embora nós não vamos fazer isso mais, que a gente reparou aqui agora também, que quando eu deixo um enfermeiro fixo lá, a demanda aumenta mais rápido. Porque eu não tenho aquela questão de tal dia ele não está lá. Então a gente já começou a reparar, embora eu encare aí uma negatividade durante uns 6 meses, mas a performance é melhor. Mas assim, vocês têm que saber o momento exato de contratar, não tomar decisões, porque às vezes vai impactar no seu lucro. Ok? Então assim, para tranquilizar vocês, pelas minhas contas, uma precificação bem legal, quando o indivíduo é ele que toca a operação, ele não precisa contratar ninguém, vocês vão ter um lucro líquido em torno de 40%. Então, gente, o faturamento não quer dizer que você está tendo aí tudo no bolso, não. Porque esse pessoal que está ensinando não está ensinando esse custo de aquisição do cliente. Ele não tá ensinando taxa de maquininha. Ele não está ensinando que você tem imposto a pagar. Encare esse imposto, mesmo que você sonegue, mas ele tem que estar na sua conta lá. Porque o dia que você tiver pagar, você não vai sentir a diferença. Ok? E essa é a verdade. Mais perguntas? Vamos de perguntas?
Marcelo, vou deixar tu falar agora um pouquinho. Evandro, assim, eu acho que a tua experiência ela é muito enriquecedora e eu compartilho muito da tua fala, e eu costumo dizer que na internet o que a gente vê são as pessoas romantizarem o empreendedorismo, né? E eu digo que não tem nada de romântico, né? E eu digo que quem trabalha com a emoção, a emoção você só deve trabalhar para conquistar o teu cliente, para ir na dor do teu cliente, né? Mas na hora de fazer gestão, gestão é razão, né? Gestão é número, é meta que tu tem que alcançar, são números que tu precisas monitorar, são parâmetros que você tem que estabelecer. E isso não é ensinado, né? E é muito ruim porque a gente vê que as pessoas hoje na enfermagem, elas têm, com licença da expressão, até prostituído o empreendedorismo, sabe? Tentando mostrar que venha, faça meu curso, a minha mentoria e fature 10K, fature 15K. Sabe, faturar 10K não significa dizer que tu vai colocar 10K no teu bolso, como tu colocaste, né? Ninguém mostra as dificuldades, né? Todo mundo mostra só o bônus da coisa, não mostra o ônus, né? Acha que mostrar os pontos negativos, as dificuldades, como você teve a coragem de dizer, eu quebrei, eu errei, eu cometi erros, mas são os meus erros que me fazem e perseguir os acertos, né, para mudar as realidades, para transformar os números. E isso a gente não tem visto, sabe? Cara, Assim, a gente está entrando num mercado muito arriscado, porque a gente está com uma proposta de vender um produto que é voltado para a questão de empreendedorismo, mas a gente tem uma concorrência que é muito. Não é assustadora pelo fato de existir em grande quantidade, até porque eu não estou preocupada, porque eu sei o que eu vou entregar, né? Eu sei que o produto que a gente produziu é o de melhor que tem hoje no mercado, isso é fato, e sem ser soberbo, mas assim, a minha preocupação é justamente essa, sabe, essa entrega do que não é mas real, Marcelo, né? deixa eu falar para vocês, tranquilizar vocês, e primeiro vou dar parabéns para vocês, assim. Você, eu já te conheço, te admiro de longa data. Obrigado, querido. A nossa colega é uma surpresa e uma surpresa grata. E eu sei o nível, e eu reparei isso, e quando você me convidou, eu não pensei duas vezes em participar, porque eu vi o nível das perguntas que foram feitas para a Mara Blanc. Então, eu já vi que era a pessoa que realmente entende do negócio. Deixa eu falar uma coisa, fique tranquilo, porque essa onda, ela já está passando. Porque Sim. as pessoas estão caindo na real. A quantidade de pessoas que tem em grupos aqui de enfermagem, vendendo equipamentos, vendendo laser, vendendo ozônio, porque caiu nessa lábia e fez investimento, é gigantesca. Eu mesmo já comprei aparelho novinho para minha clínica, aproveitando esse tipo de promoção. Então, assim, porque não se sustenta. Ainda ontem, e aí eu continuo confessando para vocês, essa ideia de que você, cara, não tem nada contra, eu vi até um conteúdo seu, faz todo sentido. O empreendedorismo, ele pode te trazer alguns benefícios, como a tranquilidade de você ter dias livres para visitar a família, cara, mas nem sempre para curtir os filhos, nem sempre isso vai acontecer. Você sabe como é que é. Você já deve ter dias, já deve ter tido essas dores de ter que sair e ter deixado seus filhos em casa, você sabe como dói isso na gente. Sim. E isso, cara, bem feito, te proporciona muitas coisas. Agora, eu já vou adiantar para vocês. Esse negócio é igual uma cachaça. Eu não bebo, não, mas quem bebe sabe o que eu tô te falando. É um inferno você ser empreendedor. Porque a sua cabeça não para. E aí uma coisa vai puxando a outra. Você vai buscando novos desafios. Eu, sem soberba nenhuma, se eu continuasse com as minhas clínicas que eu tinha, para mim estava muito tranquilo. Eu conseguiria ali um sustento para mim, minha esposa me ajuda demais na operação. É uma pessoa que eu falo para vocês, tragam ela para falar de finanças, que ela vai ensinar vocês sobre precificação de uma forma muito técnica. E é uma pessoa que eu devo o crescimento da empresa. Eu sou a pessoa da inspiração, das ideias, e ela é a executora. Ela que toma conta de tudo. Eu não mando em nada aqui. Eu não sei nem quanto tem no caixa da empresa, vou ser sincero para vocês. Mas, enfim, é ela que fez o negócio acontecer. Ela seguia a vida dela de médica, e aí em determinado momento eu contratei um gestor que me deu um tombo enorme, e aí ela veio me ajudar, e eu descobri que eu tinha uma CEO dentro de casa e não sabia, cara, não sabia.
ela abdicou da mão de fazer a subespecialização dela em cirurgia. Ela queria fazer até pediátrica, foi até bom, que agora ela está interessada em fazer vascular, que vai me ajudar mais ainda. Mas ela se abdicou em prol disso, assim. E ela, cara, é um negócio impressionante quanto a minha esposa trabalha e faz esse negócio acontecer. Mas, enfim. E aí, nesse percurso de você querer... E aqui eu tenho que esclarecer para você o seguinte, isso não tem nada a ver com dinheiro. Você fazer mais, abrir mais, na maioria das vezes, não é dinheiro. Não é dinheiro. É o desafio. É o desafio. É querer ser pioneiro. E é uma competição, às vezes, saudável, de querer, não. Poxa, o outro grupo lá está crescendo. Eu quero fazer... eu não quero perder meu território. Você está entendendo? Eu admiro muito, assim, até falar para a gente não falar que eu só estou atacando, eu gostaria de mencionar. Você não precisa mencionar, seja um caso de longa data, de sucesso. Mas a gente tem, sim, enfermeiros que fizeram desse negócio um negócio muito bacana. E aqui eu gostaria de citar aqui, por exemplo, uma grande amiga, Adriana, da Cicatriza. É fenomenal. Junto com a doutora Patrícia e os outros sócios dela, eles fizeram um mega negócio lá em Campina Grande, uma cidade do interior da Paraíba. E estenderam isso já para João Pessoa. Quem não conhece, vai visitar. A Adriana vem para cá, eu recebo ela, já ficou na minha casa. Cara, nós temos negócios parecidos e trocamos diariamente. Diariamente não, porque a gente não tem tempo. Mas assim, frequentemente a gente está trocando ideias aqui, criando estratégias em conjunto. Ela veio me visitar. Ah, Evandro, você trabalha muito com VAC, a gente trabalha com pouco VAC. Deixa eu ir. Vem, eu já tenho programado para ir lá, eles criaram um software de operação lá, doutor. Eu achei magnífico, eu estou interessado nesse negócio. Tem uma outra menina também, a Isabel de Surubim, uma cidade super pequena. A Isabel construiu dentro da podologia um negócio magnífico lá, cara. Ela tem uma demanda enorme e ela tem uma esteira de produtos só focado em podologia, que ela faz palmilhas, ela faz calçados terapêuticos, um negócio fenomenal. Então tem muita gente, sim, que faz, tá? Só que qual é o detalhe disso? Essas pessoas que estão nessa vibe, ela não tem tempo de ficar fazendo história o dia inteiro, velho. Você não vai ver ela vendendo curso e mentoria. Essa questão de curso e mentoria, não estou falando que é vocês, porque eu vejo que vocês têm propósito, vocês já têm uma bagagem, mas a grande maioria que está no mercado, ela está aí porque é um negócio muito fácil. Qual que é o compromisso que você tem de vender uma mentoria? Se o cara não der certo, você joga a culpa nele. Ah, você que não se esforçou. Você que não seguiu aquilo que eu falei, você tá entendendo? E em bolsa, assim, eu tenho colegas que já perderam dinheiro com esses charlatões. Os caras não entregam nada, 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 nada. Mas enfim, vocês estão no caminho, não fiquem com medo disso. Essas ondas, elas já estão se passando. Tá? Sem citar nome, não sei se é colega do marketing digital, por exemplo, quem acompanha marketing digital, você começa a perceber que esses negócios não estão indo bem. Por quê? A pessoa ela começa a fazer produtos um atrás do outro. Repare bem. Ela começa Quando a pessoa começa a lançar um atrás do outro, é porque não tá. Ela tá com a necessidade de geração de caixa rápido. Sim. Tá? Até porque esses produtos digitais, uma das coisas que faz eles venderem é a escassez. Então, se você começa a fazer lançamentos digitais, de cursos digitais repetidamente, aquela jogadinha que você tem lá na live de falar, olha, se você não comprar agora, você vai perder o desconto, ela se perde. Porque esse cara falou isso aqui em maio, já está lançando um novo evento agora. Então, muitos desses pessoas que basearam o negócio deles somente nisso, eles estão tendo uma dificuldade enorme. Nas minhas aulas de empreendedorismo, eu costumo dizer o seguinte, eu faço uma analogia. Não construa casa no terreno do sogro. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Você basear o seu faturamento, a sustentabilidade do seu negócio e até a sua vida pessoal, por exemplo, no terreno do qual você não é dono, você está perdido. Quando eu falei para vocês que eu fiz cursos que o Orkut enchia as minhas salas, eu organizei curso no Brasil inteiro com o Orkut me dando de presente. O Orkut não cobrava nada. Eu só entrava na comunidade e enviava mensagem. Só que eu sou uma pessoa muito consciente. Eu não comprei carro zero, eu não fiz nada. Aquele dinheiro era para eu manter minha faculdade e eu fiz uma reserva. Porque em determinado momento, o que aconteceu? O Orkut bloqueou essa ferramenta. Aí eu tive que pagar um menino para ficar mandando pessoa por pessoa. Deu certo. Depois de uns 2 meses, o Orkut bloqueava. Depois da 50ª pessoa que você mandava mensagem, você não conseguia mandar mais naquele dia. Então, ou seja,
Aí eu tive que criar outras estratégias de divulgação do curso para eu sobreviver. Então, as pessoas que elas galgaram aí no marketing digital, vendendo cursos e treinamento, elas estão muito desesperadas, porque o negócio delas só se baseava nisso. Ela não tem atendimento, é mentira, não tem. Ela não tem o consultório, ela não tem venda disso, é só isso. E a partir do momento que, quando eu falo não construir casa na casa do sogro, no terreno do sogro, é porque o Facebook e o Instagram, ele não é nosso. Você pode ter a falsa impressão de que ele é sua. Ele muda a regra a bem da verdade dele. Se ele quiser mudar o algoritmo e fazer com que você tenha que investir mais, eu já fiz curso presencial onde eu colocava R$1.000 aqui no Instagram e era absurdo. Dava 1.500 compartilhamentos, dava 800 comentários. Joga R$1.000 hoje numa divulgação. Nem mexe direito. Eles mudaram as regras, eles vão dificultando porque eles querem faturar cada vez mais. Então, você criar um negócio baseado somente numa fonte de receita, cara, você está criando um problema enorme. Você está criando um problema enorme. Que isso, de uma hora para outra, muda as regras, muda o algoritmo. É o que a gente está vendo quem trabalha com produto digital. Hoje, o ROI, o retorno do investimento, está em torno de 1,5, muito bem feito, 2. Então, você tem que investir R$5.000 para te voltar 7.500, 10 no máximo. Só que se você falar assim, é o que acontece com alguns influencers. O dinheiro que ele ganha nessa operação de venda desses cursos, e quando ele se baseia a sustentabilidade dele só nisso, você tem que ver que ele tem aqui um custo fixo operacional com o aluguel daquele consultório que ele fala que é um consultório, ou daquele escritório, e que isso aí acaba não se sustentando. Então, essas pessoas estão em perigo. Quando a gente tinha o nosso curso Master, que é a nossa vitrine aqui, eu ficava indignado com a minha esposa. Então, a gente precisa fazer uma retirada maior disso aqui. Ah, mas como assim você está me falando que isso só está dando 30%? Não é possível. Eu cobro R$5.000 num curso. A gente enche essa sala aqui, 30 pessoas. Você está me falando que só tem 30% de lucro? Aí ela ia me mostrar, eu entendia. Cara, tem, mas esse curso a gente fazia a cada 3 meses. Nesses 3 meses de operação, eu preciso manter a secretária, eu preciso manter a contabilidade, eu preciso montar isso. No final, sobrava para a gente 30%. Então, se você não tiver controle de finanças, você faz besteira. Você acha que você está ganhando dinheiro que não está ganhando. Mas fica tranquilo, essa onda vai passar, vão sobreviver as pessoas que realmente têm propósito, que realmente têm um negócio de verdade. O pessoal que está nos assistindo, profissionalizem. Cara, chega um momento, o conselho que eu dou para vocês, pare de fazer treinamentos, pare de fazer... Calma, você quer ter um negócio? Vai buscar skills que vão fazer esse negócio acontecer. Cara, você já sabe o ozônio? Tá bom, já. Até porque, cara, claro, você tem que saber tratar ferida. Se você vai oferecer, tem que saber. O que eu tô dizendo aqui é o seguinte, tudo que surge de novidade, eu vou lá e vou fazer aquele curso. Não, vou fazer isso aí, compra equipamento. No final das coisas, eu conheço aqui uma... Eu não vou citar o nome, mas eu falo isso pra ela diretamente, não tem dificuldade nenhuma. É uma referência pra mim científica. Ela é uma referência pra mim científica. Adoro assistir as aulas dela, adoro compartilhar, nós fizemos pós-graduação junto. Ela é uma referência. Mas ela não consegue transformar essa referência dela em negócio. Porque, e isso é a grande verdade. O Marcelo é um pouquinho forte da curva. Você é um pouquinho fora da curva. Você fez doutorado e tudo e você conseguiu ter negócio. Mas a grande maioria que vai para essa área acadêmica, ela não consegue desenvolver um negócio. Porque aquela pessoa que gosta de congresso, de apresentar trabalho, e ela não desenvolve. Então, se o seu propósito é ter um negócio nisso, você tem que buscar conhecimento na área que vai fazer diferença. Um bom curso de gestão, um bom curso de marketing, cursos rápidos. Não precisa fazer um MBA. Aí eu estou fazendo um MBA porque o negócio é mais complexo, era um desejo meu. Mas assim, faça um curso no Sebrae de gestão financeira, de precificação, faça um curso de marketing bom, uma imersão de final de semana bom, que isso já vai te dar ferramentas para fazer o seu negócio acontecer. Ok? Nossa, muito bom. Eu tô assim, com uma explosão de conhecimento hoje, hein? Olha, muito bom mesmo, muito aprendizado. A gente vai ter que, daqui a pouco, encerrar a live, né, Marcelo? Assim, estou bem satisfeito, vou te ser muito honesto, acho que superou nossas expectativas, Evandro. Muito obrigado por tamanha entrega. Sou um admirador seu, você sabe disso. É mútuo, né? Eu e o Evandro, a gente já vem paquerando de trabalhar juntos, mas acho que agora vai dar certo. Sim, sim. Com mais frequência em São Paulo, eu pretendo passar uma semana com você, muito em breve.
E a gente que assim, acho que é isso, né? A gente não tem que encarar os colegas como concorrentes, a gente pode trocar experiências e vivências e adaptar para a nossa realidade local regional, porque são realidades diferentes. A forma de eu comunicar na tua região não é a mesma de eu comunicar aqui na minha região, né? Você falou de territorialização, é muito isso. Eu também, quando comecei a fazer isso, disse, mas o estado do Pará é um estado gigante, né? Tem localidades que o cara passa 4 dias de barco para chegar aqui na capital. E eu digo, não vou divulgar porque eu acho que não vai. E acabei subestimando a minha persona em alguns momentos. E hoje eu tenho paciente que vem a 800 quilômetros de distância porque ele quer ser atendido pelo Dr. Marcelo Mendes, porque ele entende de fato que o que eu entrego para ele é a solução de um problema que coabita há muito tempo. A minha avaliação também é gratuita, também eu não cobro a primeira consulta do paciente, porque de fato é um paciente que está completamente desacreditado, ele tem uma úlcera venosa de 40 anos, que ele já fez de tudo, não fechou. Quem é o doutor Marcelo para fechar essa ferida? Então, de fato, eu preciso encantar esse cliente desde o primeiro contato e a gente tem feito isso. A minha taxa de conversão também é muito alta, 90% dos pacientes começam a tratar imediatamente comigo. Já no primeiro momento, a Juliana esteve comigo na clínica, veio fazer um estágio vivencial aqui comigo, e ela pôde e entender isso, e a precificação ela é muito personalizada, não que a gente faça isso por cara de paciente, esse aqui eu cobro 10, esse eu cobro 100 porque ele tem cara de rico, não é isso, mas é uma precificação baseada num plano que a gente constrói, entendendo, inclusive, usando um algoritmo queridas, que é o Timeris, onde eu considero o S lá de fator social, porque não adianta eu ter toda a tecnologia, todo o conhecimento, se eu não garanto o acesso desse paciente ao tratamento, à tecnologia, se eu não entendo a realidade dele e a capacidade dele de investimento para comprar o meu produto ou comprar o meu serviço. Então, é nesse sentido que eu digo que é a personalização do meu atendimento, e isso tem sido um grande diferencial na minha clínica. Eu vou dizer, a gente tem uma taxa de abandono muito baixa, que a minha equipe também, eu procuro treiná-los e capacitá-los dessa questão de vendas, o tempo todo eles também trabalham com métricas, têm metas a bater, eles também têm bonificação quando superam as metas. A gente vai criando estratégias, eu tenho loja dentro da então agrega produtos no valor, enfim, tu vai criando serviços premiums, enfim e tal. Ou seja, você vai se reinventando. A gente tem que entender que o planejamento ele é dinâmico, ele não é uma coisa estática. O que você planejou hoje, amanhã tem que ser modificado. Pode ser que você dê um passo para frente e dê 2 para trás, porque o que você praticou lá deu mais certo e você precisa retomar. Não tem que ter vaidade nisso. Não, isso é super eu acho normal. que é normal, né? E essa experiência tem sido muito, muito, muito positiva. E assim, é muito legal a visão que você traz do marketing, né? Porque as pessoas acham que marketing é simples, é fácil, é só contratar uma empresa. Eu cometi um erro gravíssimo logo que eu inaugurei. 45 dias a clínica aberta, eu não tinha nenhum paciente, eu achei um absurdo isso, porque o marketing foi completamente equivocado, né? Mas uma dica que eu dou, assim, para quem vai falar, e até se você vai terceirizar e contratar no primeiro momento, até se apropriar mais do marketing para que você possa conduzir isso, ninguém conhece melhor o seu negócio do que você mesmo. Ninguém conhece melhor a sua persona do que você mesmo, né? Você é o detentor disso, você é a autoridade naquilo que você se propôs a fazer. Porque se você não for uma autoridade naquilo que você se propõe a fazer, você não vai dar certo. Não tem possibilidade de você dar certo. Sabe? Não faz muito sentido. Né? Às vezes as pessoas eu quero fazer um curso de um final de semana lá na sua clínica, vou fazer o beabá das feridas lá com o Dr. Marcelo e segunda-feira vou começar a tratar feridas. Gente, não é assim. A trajetória é longa, né? É uma trajetória que não tem fim, né? Você precisa estar estudando sempre. E eu digo não estudando sobre tratamento de feridas, mas estudando tudo, estudando sobre marketing, sobre gestão financeira, sobre clientes, sobre relacionamento, sobre como liderar a equipe. É muita coisa envolvida. E eu acho que a principal mensagem que você deixou aqui pra gente, sabe, Evandro, que me chamou muita atenção é: se profissionalizem. Não sejam aventureiros. Empreendedorismo não é sinônimo de aventura. É responsabilidade. É capacidade de transformar oportunidades em negócio. Pode dar muito certo, mas tem tudo para dar muito errado quando você faz isso de maneira pouco profissional e de maneira aventureira. Eu acho que essa
Não, sua fala é muito legal, porque me lembrou assim, eu fui chamado agora, até um convite pro pessoal aí, o pessoal do Rio Grande do Norte me chamou para palestrar no CIED sobre empreendedorismo. A primeira coisa, eu já fui convidado algumas vezes para outros eventos, a primeira coisa que eu falo, você tem certeza? Porque eu vou falar tudo o que a galera não quer. Porque é muito fácil eu chegar lá para dar uma palestra e falar o seguinte: levanta todo mundo, vamos dançar aqui vamos fazer aqueles exercícios, né? De choque, choque, de encher a pessoa de energia, né? Fala pro colega do lado, você vai vencer. Tipo esses pastores, fala pra eles, você é o resultado das 5 pessoas que te cercam. Esses blá blá blás, cara, isso aí tem muita gente oferecendo cursos, não só na enfermagem, mas em geral. Eu costumo chamar isso de empreendedorismo de palco. Então, antes de fazer um curso, o cara vai falar sobre empreendedorismo. Primeira coisa, procure saber se ele realmente fez um negócio. A grande maioria das vezes, ele só fez aquela empresa que vende o curso de como ensinar a empreender. Então, pô, o cara nunca empreendeu na vida, nunca montou nada e quer me ensinar a faturar. Eu tô levando uma paulada lá no perfil de um cara e vou usar como exemplo aqui casos recentes, né? Tudo bem, provavelmente até na nossa live tem muita gente que é fã do Joel J. O cara fala muito bem, velho. O cara fala muito bem. Mas toda a personalidade dele foi construída sobre a questão dele ter sido um atleta de alta performance. Cara, eu ficava me perguntando, eu adoro esporte, eu nunca vi Joel J em nenhuma Olimpíada. Onde é que esse cara foi um nadador de performance, não sei o quê? Então, assim, tudo bem, o cara é um ótimo coach, o cara fala bem pra caramba, mas ele construiu tudo isso numa mentira que foi desvendada agora, para quem não acompanhou, porque ele foi convidado pelo COB para ser o padrinho do Comitê Olímpico. Aí um repórter foi lá e desvendou, e foi escancarando. Esse cara nunca foi competidor de alta performance. Tô dando um exemplo. Sim. Não, eu vou dar um exemplo assim para não deixar muito atrito, porque tem muita gente que é fã. Se a gente pegar, por exemplo, hoje, que o Ricardo Elétrico, para quem não conhece, o Ricardo Elétrico foi até preso por sonegação fiscal e muitas coisas, faliu a empresa dele nunca deu lucro, e hoje ele vende curso de como empreender. Então, assim, é um mercado que está assim, poluído, o empreendedorismo de palco, entendeu? Os caras vivem de dar cursos, então assim... Como faturar seu primeiro milhão? Eu pergunto para ele, mas tu já é milionário? Né? Como é que o cara vai... O cara vai lá, aluga uma Ferrari, aluga uma Lamborghini agora e começa a fazer uns vídeos. E muita gente cai nisso. E isso tem acontecido na enfermagem. Muita gente está caindo nesse papo. Na área de medicina, então, você precisa ter um consultório high ticket, que é o termo da moda agora. Então, cara, eu tenho nojo disso. Nem todo mundo tem um propósito de trabalhar com essas coisas. Falando aqui de ferida, dificilmente você vai ter um consultório high ticket que não é o nosso público. Mas, cara, tudo bem, você tem um negócio bacana que tem propósito. Se você fizer bem feito, vai te gerar uma renda legal. Vai gerar, ok? Dá para você viver disso? Dá. Não vai ser tão glamuroso quando você trabalhar com estética, que embora também está sendo canibalizado, todo mundo atuando. Não queria isso para mim de jeito nenhum. Mas, enfim, é um negócio bacana. Gostei muito da sua fala. Essa fala vem de encontro, assim, é o que eu falo. Eu vou falar a verdade e essa verdade dói. A verdade do empreendedorismo dói. Não é tão simples quanto o pessoal está vendendo. Mas é possível. É possível. Eu tô aqui, você está aí. Nós temos a colega Adriana. Eu tenho vários casos aqui. Mas o que me dá medo é a forma como está sendo construído. As pessoas acham que ela fazer um Instagram bonitinho, a empresa dela já está pronta. E aí ela já começa a oferecer serviço, não tem nenhum planejamento, não tem nenhum registro, não tem nada. É oferecendo. E a grande maioria se frustram. Entendeu? Eu tô falando sério, eu tô vendo vários grupos aqui de pessoas vendendo equipamentos. Cara, eu montei. Não tem as costas largas para suportar, igual você falou, 45 dias. Ela desiste na primeira operação. Eu, particularmente, volta e meia, isso que você falou, é real para mim. Eu recuo os 2 passos. Eu tô com o aplicativo que eu investi R$200 mil nele. Tá lá parado. Não é o momento agora. Aí demorei a enxergar isso. Tá, não, o momento agora é a gente estruturar as clínicas físicas, para depois pensar em expansão nacional com isso. Então, ok. Reconheci o erro, minha esposa quase me matou, mas tá bem, tá lá. Na hora certa vai vir. Agora, por exemplo, na montagem dessa clínica nova, que foi que na verdade foi uma sugestão do grupo de investidor para apurar números de investimento, de quanto custa e de ter uma estrutura mais padronizada para a clínica, a gente não tinha planejamento financeiro para isso. Nós não tínhamos feito um planejamento financeiro para esse ano. Cara, e aí, o que eu vou fazer? Vou
vou voltar a dar plantão. Não tenho dinheiro, não tenho nenhum problema em falar para vocês. Os últimos 2, 3 meses estou trabalhando igual condenado para não mexer no caixa da empresa, que eu não tinha feito planejamento financeiro para investir 350 mil reais numa unidade. Então, cara, eu tive que fazer. Estamos trabalhando, minha esposa está dando plantão agora. A gente já tinha praticamente se livrado disso. É o que você falou. Estamos 2 passos atrás. Porque eu estou enxergando que é um puta negócio. Além de estar tendo a possibilidade de aumentar a minha chance com esse grupo de investidor, eu estou levando essa unidade para uma unidade que é na região extrema de São Paulo, que com certeza vai performar daqui igual a do Tatuapé, mas que nesse momento, agora, a operação dela para mim é negativa. E aí, os erros que você comete, cara, eu contratei. Cara, não sei se poderia ser diferente também, eu já tinha tido experiências assim, mas contratei a empresa, contratei o arquiteto, deixei na mão do arquiteto, paguei o arquiteto para acompanhar. Vou ser sincero, quase 4 meses de obra, eu fui lá 2 vezes, acompanhando tudo via WhatsApp. A obra atrasou 2 meses. Então, eu no último sábado retrasado, 10 horas da noite, eu até fiz um vídeo disso. 10 horas da noite, eu tive que sair da minha MBA, vestir um short, tirar meu terno e fazer mudança. Teve uma outra clínica minha que eu tive que no final de semana terminar a pintura para inaugurar ela no outro dia, porque eu já estava tendo muito prejuízo. O que aconteceu? A obra atrasou quase de 2 a 3 meses. Eu já tinha contratado funcionário, já tinha treinado e não tinha onde alocar esse cara. Então, secretária, auxiliar, enfermeiro, colocando que eu pago o piso salarial aí, falando a verdade para vocês, abertamente, 4.700, um custo operacional com CLT 10 mil enfermeiro, vamos colocar o técnico que eu pago o piso 2.700, a gente sempre dobra, né? 5 mil, 15 mais a secretária, 2 mil, 4 mil, eu tive um prejuízo mensal de nada, 19 mil. Fora que eu estava pagando os 2 aluguéis ao mesmo tempo, de onde eu ia sair. Então, cara, me desfalcou por erro de planejamento. Fazer o quê? São coisas do negócio. É o risco quem corre quem está na chuva. Mas Mas ninguém enfim. ensina isso, ninguém fala isso. Né? Ninguém tem Ninguém coragem. ensina. Só que Cara, claro, para as Poxa. próximas, se eu for montar, eu vou me precaver com documentos jurídicos, criando alguma. Claro, isso é aprendizado. A gente não pode cometer o erro 2 vezes. Sim. Mas tudo bem, faz parte da regra do jogo. A gente encarou esse risco. Estou operando. Essa unidade, não vou operar muito no negativo, porque ela já herdou a agenda da outra unidade. Os pacientes foram todos. Aumenta ali mais ou menos 10 minutos de locomoção, 12, 15 minutos. Mas ela fica mais no extremo. E a gente está apostando. Diríamos que agora ela vai, nos próximos... Daqui a 60 dias, ela começa a se empatar. Se eu continuar na escala. Cara, faz parte. Ok? Faz parte. Faz parte do investimento, Faz parte do né? investimento. Do que vocês planejaram. Agora, quem tem essa coragem? Então, ontem mesmo um menino perguntou para mim, que estava fazendo um curso com a influência aí, que promete fazer que você tenha um consultório na mala, não sei o quê, tal. Falei, cara, vou te dar uma sugestão. A tia dele estava fazendo o curso. Faz o seguinte, entra lá no direct dela e fala assim, olha, eu estou disposto a te pagar 10 mil reais para visitar o seu consultório. Eu estou disposto a te pagar 10 mil para ver a sua operação, para ver como é que ela funciona, fazer um estágio. A grande maioria não tem. Não é que eu estou sendo desagradável. Tanto é que eu falei de exemplos que eu acho que são admiráveis. Assim, Adriana, Isabel, você. Então, assim, quando vocês forem contratar esse tipo de curso, mentorias e tudo, certifique-se que aquilo que aquela pessoa está falando, ela realmente aplicou na prática dela e para ela funcionou. Porque é muito lindo você falar uma palestra de encantamento, efeito uau, efeito Disney, que são coisas que você compra um livro lá, lê, e você acha que é tudo assim, entendeu? Mas não é assim, cara. Na operação que você vai ver que às vezes não sobra o dinheiro pra você dar o chocolatinho pro paciente. Infelizmente às vezes, cara, um cafezinho simples, a gente garante uma água. Mas eu tô dando um exemplo esdrúxulo, assim. Mas essa operação, na hora que o calo aperta, que você fala, cara, eu posso tirar daqui, colocar aqui, ali. Senão, quem não vive isso no dia a dia, não está pronto para orientar, mentorar ou vender treinamentos por isso. Ela vende uma ilusão porque para ela dá certo na imaginação dela, porque essas hipóteses não foram testadas. Ela não testou. Que assim, né, quando a gente tem que pensar que esse aluno que está comprando a mentoria ou a consultoria, ele é o nosso cliente, né? E ele quer resolver o problema dele, a dor dele. E se a gente não sabe resolver nem pra gente, como é que a gente vai oferecer? Não, a pessoa... Tem uma pessoa que entrou em contato comigo querendo comprar a mentoria.
Eu recusei. Um médico, tá? Eu recusei. Eu fiz uma. Eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, ao invés de a minha mentoria para médico hoje é 24 mil. Eu falei de como estruturar a clínica. Sim. Aí eu fiz uma entrevista, porque, primeiro, ele delegou isso para uma enfermeira. Ele ia ser o investidor. Não tem nada contra a enfermeira. Ok. Mas o cara quer pegar um dinheiro e investir e delegar isso para gerenciar um enfermeiro, que talvez seja até muito acertada para dele, que ela tem capacidade. Mas, enfim. Cara, o cara vai... Ah, você tem um valor... Não, vai fazer um empréstimo para... Cara, não tá no seu momento de investir. É duro, assim. Cara, o que eu já ganhei de inimigo de enfermeiro, vocês não têm noção. Da pessoa, principalmente quando a gente negociava franquias. Da pessoa vir e aí a pessoa procurar pela franquia e tudo, aí ia pra uma entrevista comigo. Teve um cara, bicho, eu esqueço disso como se fosse hoje. Ele passou pela vendedora, passou pela entrevista e tudo, e entrou em contato comigo, Evandro, preciso fazer uma reunião com você, se possível, no domingo, cara. Eu saí da minha casa no domingo para fazer essa reunião com ele, para fechar. E esse cara, eu sento na mesa do café com ele, minha esposa estava comigo, falou, sabe o que é? Eu tenho uma herança para receber, eu queria que você vesse... Cara, não tô brincando com você, Zé. Se eu poderia entrar com a franquia e depois eu te pago. Cara, não é o seu momento de empreender. O empreendedorismo não pode ser encarado como uma alternativa para quem está falido ou para quem tem sem nenhuma perspectiva. Porque a chance disso dar errado é enorme. Enorme, cara. Se você depender do negócio de tirar dinheiro, sangrar a empresa todo mês, você precisa daquilo ali para sobreviver, a sua chance de ter de sobrar dinheiro para reinvestir, melhorar a empresa, melhorar as estratégias de marketing, não vai acontecer. Do dinheiro que você tem ali de margem líquida, eu não estou falando do Prolabore, você tem que estabelecer ali valores para você investir em equipamento, valores para treinamento, valores para estabelecer um fluxo de caixa, para estabelecer um fundo de reserva para a empresa, ok? O que acontece? Cara, se você não faz esse fundo de reserva, você tem que demitir alguém, aí você tem que pagar 40% de FGTS, o cara tem 3 anos com você, só isso aí vai 20 mil, de onde vai sair esse dinheiro? Vai sair do fluxo de caixa da empresa, você não fez fundo de reserva. Então, o negócio é mais estreito do que o pessoal imagina. Então, mas não é para desanimar, não é para desanimar, tem várias fontes que vocês podem beber disso e se alimentar. Essa proposta sua é extremamente interessante, de criar um canal mais profissional para enfermagem, com esse conteúdo, né, com pessoas que têm realmente experiência, que fez o negócio acontecer. Cara, vocês estão no caminho super certo. Gente, eu preciso encerrar, que eu tenho uns filhotes aqui que eu preciso dar atenção. Inclusive, eu quero deixar 2 convites. Então, a gente vai convidar a tua esposa para falar de precificação aqui. Sim. Já vamos fazer o convite para ela. Eu acho que, assim, o modelo, não sei se a gente vai ser possível fazer isso, mas um modelo de live onde ela conseguisse projetar... Escrever ela poderia escrever, né? Ela pode ficar em pé escrevendo e tal. Porque é cálculo. Eu até compartilhei com um podcast que a gente fez, e eu juro pra vocês vão achar que é mentira minha, mas eu não sabia da complexidade que era você estipular um valor de um curativo. Sim. Sinceramente, eu não sei nem o que é markup. Até hoje eu tenho que entender o que é markup. Não sei que inferno que é isso, que é esse cálculo de markup, que é uma variável, mas eu tenho certeza. Mas aí vocês reservam umas 2 horas, eu tenho certeza que ela vai colocar, inclusive a gente escreveu um capítulo de um livro agora com o pessoal do Rio Grande do Sul, que é um pessoal que eu admiro também, que é um outro case interessante, que é do Lúcio e da esqueço o nome dela, Graziella, que tem uma empresa lá, a ARC, e a gente escreveu um capítulo de livro para eles. São os meninos muito bacanas também. Então, assim, essa aula dela eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Mas, assim, só esteja disposta a participar também, porque o que acontece? Quando você começa a falar desse assunto, é um assunto chato. É um assunto chato demais, é um assunto técnico. Na minha MBA agora, a aula de contabilidade financeira, eu vou falar para vocês, é terrível. Claro que a gente não vai entrar nesse nível de contabilidade financeira, mas falar de precificação é fórmula matemática mesmo. Não é achar... Inclusive, a gente tem uma aula disso também, mas eu acho que sempre até vai ser legal, porque vai ser uma troca, né? Do que a gente aprende, do que a gente passa com o que ela está fazendo. Acho que vai ser bem legal. A metodologia que ela utiliza não é uma metodologia única, você tem outras formas de precificação. Mas às vezes vocês podem pegar insights com ela, por exemplo. Como a gente faz aqui hoje para categorizar uma ferida como P, M, G? Como é que a gente faz para precificar o valor do deslocamento?
Porque tem gente que acha que é só colocar KM vezes tanto. Não, não é isso. É diferente. Quando é que a gente considera um material mais complexo? Como é que ela chegou por aqui? Vocês vão achar que é mentira minha. Mas a minha esposa tem, por exemplo, o cálculo do custo variável de cada procedimento que você imaginar. Se você falar assim, ó, uma ferida P, uma ultravenosa P, quantos... Tô brincando, não. Quantos ml eu gasto de PHMB? Quanto que eu gasto do forro que forra ali? Quantas luvas em média eu gasto? Você tá entendendo que isso entra no custo variável? Ela tem tudo isso na ponta do lápis, entendeu? Então vale a pena, é uma pessoa que vocês vão gostar muito. Gente, vamos encerrar porque eu falo pra caramba, velho. Não tem jeito. Então, e também, Obrigado né, por esse carinho, viu? queremos agradecer, muito obrigada por ter compartilhado tanto conhecimento com a gente hoje. Nossa, foi incrível. E também queremos deixar um convite aberto para ti, Sim. porque no nosso curso a gente tem um espaço com especialista. E Pô. aí, quem sabe a gente conversa lá para frente para te fazer uma fala bem legal lá no Sim. curso com os Não, alunos. eu sou uma pessoa que gosto de compartilhar meu conhecimento. Sempre fui isso. Já profissionalizei isso hoje em dia. Outrora, ganhando muito dinheiro com isso. Mas hoje, honestamente e sinceramente, esses convites eu aceito como bom grado. E muitas vezes, por exemplo, as minhas do Kinect ficaram super sem jeito de me convidar. Doutor, mas a gente não vai pagar hora a hora. Cara, eu sempre brinco, me leva para dançar um forró aí no Nordeste, tá tudo de bom, tá pago. Que eu adoro e tá tudo bem. E é assim, essa troca, porque não tô me gabando assim, sabe? Porque, graças a Deus, cheguei numa situação que não é a diferença do valor de hora. Infelizmente, eu não posso aceitar muitos convites, por exemplo. Pós-graduação hoje eu não aceito, porque eu tenho que deslocar por um valor que é muito pequeno. Mas para esses eventos que tem propósito, que eu vejo que tem, cara, eu aceito de bom grado. Aceito, não pagar nada. Vou, cara, é troca. E em troca disso eu faço marketing também. Se vocês deixarem aqui, já vou fazer então Claro, rapidinho. Eu já pode tinha falado com o fazer, já Marcelo. pode Vamos fazer fazer. diferente, tá? Vamos fazer diferente. Nós temos um estágio, que é o estágio de vivência prática. É algo que praticamente o Marcelo faz algo parecido também. A gente tem um estágio aqui que são 5 dias de vivência aqui na prática. Eu já tinha até cogitado isso com o Marcelo. Então a gente pode fazer o seguinte, tá ok? A gente vai dar um desconto, eu passo isso para vocês, de todos os alunos seus que vêm para cá. E, obviamente, a gente está falando de negócio aqui, essas relações elas têm que ser assim. Então a gente já deixa escancarado também. E, inclusive, estabeleça um comissionamento dos alunos que tiverem desconto desse negócio de vocês. Depois a gente entra nesses detalhes de números, que para mim é super interessante. Ah, doutor Evandro, mas, cara, mais uma vez, eu gosto desse Conrado Adolfo, depois eu passo para vocês o link dele, é um cara fantástico. O curso dele desde a hora que você entra aqui, é aula atrás de aula. É aula de como vender, Nós acabamos de falar sobre LTV e CAC. Cara, para eu vender uma mentoria, eu tenho que dar 5% para a menina vendedora, eu tenho que investir em tráfego. Cara, então eu não posso pegar isso. Se você já tem aí uns alunos no orgânico que pode vir para mim, eu dou esse comissionamento para vocês. Vocês estão entendendo isso? Não é da minha cabeça isso. É baseado em números, entendeu? Sim. Mas é totalmente bom a gente construir essas relações, assim como eu também posso direcionar aluno para vocês, para os cursos que vocês fazem, essa troca. Com certeza. Beleza? Gente, grande abraço. Deixa eu dar atenção para as minhas crias aqui. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Beleza. Sigam o Educamoving. Ó, o pessoal tá me Doutor convidando para Querida. comer o açaí no Parável. Esse Exato. açaí. É, Não. Não vou mentir para vocês, não. Não me ofereçam o açaí que eu tentei. Eu tive no Pará trabalhando na pandemia. Fiquei trabalhando. A colega, meu, não tem jeito. Depois que você acostumou com essa saída aqui, você não vai conseguir comer o açaí. Mas me chame para comer aquele negócio lá que é preto. Como é que chama aquele negócio que eu gostei de? Muriçolo. Adorei o jambu. Adorei a... soba. O filhote, Não, isso eu não cheguei a comer, não. Pupunha. pupunha maravilhosa. Aquela a muriçoba eu gostei demais. E gostei do caldo também, que come com vatapá lá. Que era um caldo... É o tacacá, né? Não era o tacacá. Jambu, com alguma coisa com jambu. Tucupi com jambu. Tucupi com jambu. Meu, se me levar pra comer isso com vatapá, tá feito. Tá convidado. E eu vou preparar. Pode deixar que eu preparo. Agora, minha esposa, se vocês levar ela, porque ela morou quando a minha esposa é boliviana, tá? Ela chegou no Brasil e foi trabalhar no Amazonas. Então, ela adora a forma como vocês comem o açaí com peixe, essas coisas. Ela adora. Então, assim, aí pra ela vai valer a pena. Tá bom? Então tá, muito Fiquem com Deus, obrigada. gente. Abraço, Gente, viu?
pessoal tá até agora aqui com a gente. Obrigada Não, também, o valeu. pessoal que ficou até agora Obrigado. assistindo a nossa live. E tchau, pessoal. Tchau, Boa gente. noite para todos. Boa noite. Abraço.